Este episódio é uma parceria com arcdaily.com.br. Oi gente, esse é o ArcCast número 84, meu nome é Adilson e hoje a gente tá com um episódio um pouquinho diferente. Tô aqui com a Lili, deixa eu apresentar a Lili. Tudo bom, Lili? Tudo bem, querido, e você? Tudo, graças a Deus, tudo certo. Vamos explicar pro pessoal então o que foi essa palestra, né? A gente na verdade foi convidado para fazer uma exposição a respeito do mercado de trabalho daqui de Juiz de Fora, mas que abrange também outros mercados de trabalho e também essa preocupação que os novos arquitetos, né, os recém-formados aí, vão ter em relação ao mercado de trabalho. Foi super legal, assim, foi uma iniciativa de um grupo de escritórios de arquitetura, né, daqui, de recém-formados também, né, e nos convidaram para conversar junto com o Bruno Sarmento, que é nosso convidado aqui também já de praxe, né, já participou de vários casts aqui com a gente, para um bate-papo sobre a nossa experiência profissional, né, e os nossos insights aí sobre quem está entrando no mercado agora, né. Foi super interessante, né, foi um evento que a gente foi gravando ao vivo lá na hora, né? Isso, foi meio no, como diz o Rafa, foi no freestyle, que é imprevisto. E o legal é que tem depoimentos de alunos também, falando suas inquietações, fazendo perguntas pra gente, e foi legal ter essa troca. E assim, o episódio tá grande, o episódio tá com mais de 1h30. O papo rendeu, né? Exatamente. Tem gente que gosta de um episódio grande, tem gente que não gosta tanto, dá perfeitamente aí pra ouvir em partes aí, vocês fiquem à vontade, pro jeito que vocês quiserem consumir. É isso aí. O papo tá fluindo bem, né? Então, apesar de ser longo, tá bem encadeado, né? Tá um episódio legal e o papo fluiu bem. Exato. A gente vai deixar então os contatos aqui. Lili, quer fazer as honras? Faço questão. Para vocês entrarem em contato com a gente, como é de praxe aí, né? A gente tem lá no nosso site, você pode deixar os comentários, né? Sobre os episódios no arccast.com.br, né? O nosso Instagram também acaba sendo um veículo aí que a gente conversa direto, né? No @arccast, deixa lá ou comentando nos posts ou mandando mensagem direct pra gente. Pelo nosso e-mail é o contato@arccast.com.br e também temos o YouTube lá com alguns episódios, né? E também disponível para vocês verem e ouvirem a gente, dependendo do que vocês acessarem por lá. É isso? É isso. Então a gente fica hoje por aqui, deixar vocês ouvirem esse bate-papo que foi bastante produtivo e a gente volta daqui a uma semana. A gente tá bombando no setembro, tá bombante. 15 dias, daqui a 15 dias já não é mais, né? Já não é mais. Estamos aí nesse sprint semanal, que tá sendo uma experiência interessante também. Espero que vocês gostem dessa maior periodicidade. Então, galera, a gente fica por aqui. A gente encontra vocês daqui a uma semana com mais um episódio de entrevistas. E um abraço pra vocês e boa semana. Boa semana, galera. Bom cast. Boa noite, galera. É um prazer enorme ver uma quantidade super bacana de pessoas aqui interessadas ou minimamente interessadas. Eu espero que não seja só pela cerveja. Bom, o que a gente está fazendo aqui é uma iniciativa muito singela, é uma tentativa de se falar de arquitetura. A gente seguiu o caminho clássico do estudante, né? Recém-formado, formou, super inquieto, resolveu abrir um escritório. Na verdade, a gente percebe que nem tudo é como parece, não estou desanimando ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Mas é que o dia a dia, de fato, é muito árduo, enfim, é muito interessante, é muito rico, mas a discussão é uma coisa que falta muito. E é uma coisa que um grupo de amigos que a gente tem sempre foi muito inquieto e sempre se encontrou para trocar ideias sobre tudo que acontece, tanto no que diz respeito ao cenário contemporâneo da arquitetura, mas também a questões convencionais, de como cobrar, enfim, como olhar para o projeto, como não se envolver em minúcia com o cliente, enfim, porque são condições que a gente na faculdade acaba perdendo. Não perdendo por falta de troca de ideia, mas por ter que se preocupar com o projeto, com o prazo, enfim, com a vida, né? E aqui, basicamente, nós somos 3 escritórios que se juntaram para falar de arquitetura, tentar abordar temáticas da arquitetura para vincular vocês ao que está acontecendo e para, de certo modo, trocar, né? Uma coisa que não acontece com tanta frequência. E isso aqui é só mais um, eu espero, de muitos eventos. É uma tentativa, como eu já disse anteriormente, de se falar de arquitetura. E eu espero que vocês se divirtam minimamente. A intenção é honesta. Eu espero que, no mínimo, vocês cheguem em casa provocados e, sei lá, pensem de outra maneira. Boa noite, gente. Tem muito tempo que a gente discute sobre isso, sobre a possibilidade de ser discutido a arquitetura além das faculdades.
A gente vê todo mundo, quando arquitetos, discutindo e conversando em grupos, mas não numa roda como essa aqui, que a gente ficou numa alegria gigantesca em ver isso tudo de gente aqui. A gente espera que isso seja só o início de um processo bem interessante para todo mundo aqui, de discussões, de bate-papos, de entender a arquitetura não só como um projeto, como uma pessoa, como eu vou projetar para o cliente X, mas como uma visão de sociedade mesmo, que eu acho que importa mais que tudo, assim. Então, muito obrigado mesmo por terem vindo. Prazer ter vocês aqui e a casa de vocês, viu? Queria só agradecer aos parceiros aí. Antes de mais nada, queria agradecer ao Arquicast e ao Bruno pela generosidade de estar aqui sexta-noite, né? Arriscarem, né? Enfim, problemas com seus respectivos parceiros por estarem aqui. De qualquer maneira, muito gentil da parte de vocês, a gente agradece muito. E é isso, gente. Eu espero que vocês se divirtam. Vou passar a palavra aqui e obrigado mesmo pela presença. É uma tentativa honesta. Valeu. Boa noite, todo mundo. Oi, gente. Oi, gente. Eu fico com vergonha, cara. Eu não tenho plateia. Eu fico em casa gravando no computador, cara. Isso é novo. Boa noite, gente. Tudo bom? A gente recebeu esse convite da turma aí, a gente conversando com o Aquiles, com o Guilherme. A gente aceitou no primeiro momento, né, que foi sugerido pra gente. É um pouco intimidador a gente é professor, mas é sempre uma experiência diferente quando fazer sexta-noite, principalmente. A gente faz a quinta-noite. Nunca tentei isso com cerveja. Não, já tentei. Tentei, inclusive, mais de uma vez. Não fica o caso aqui agora. Agradecer, então, ao pessoal da FEI, ao pessoal da Arquitetura Líquida, ao pessoal da NO e a vocês que vieram aqui para ouvir um pouco o que a gente tem a dizer, ou as brincadeiras que a gente faz, as coisas que a gente acha importante discutir. E, bom, é muito legal ver tanta gente assim, para ouvir a gente falar e para discutir também. A gente só joga a bola, assim, para um debate que a gente pretende que aconteça também entre vocês, né? Para a gente conseguir uma profissão cada vez melhor, né? Não só na atuação no mercado de trabalho, mas também numa discussão a respeito da gente, né? Da gente inserida aqui na cidade, né? E espero que vocês gostem. A gente espera também tratar aqui do tema não só com seriedade, mas também de uma forma sadia, com um pouco de brincadeira também. Vai ter um microfone disponível aqui para a plateia, para quem quiser falar alguma coisa. Vai estar aqui, então quem quiser participar do debate vai ser muito bem-vindo também. Estou aqui, não sei se vocês conhecem, meu nome é Adilson. Essa aqui é a Ariane Cruz, a Lili. Bruno Sarmento, não faz parte do cast, mas é quase integrante lá, tá ajudando a gente. É impressionante como a gente recebe um feedback muito bom dos casts que você participa, assim. A gente adora que você participa também. E o Rafa. Eu vou passar a palavra aqui para eles, darem boa noite. Boa noite. Boa noite. Fazer igual o Rafael, boa noite. É isso, vamos começar, bater papo. O assunto de hoje, nos sugeriram falar sobre essas primeiras oportunidades do mercado de trabalho, né? A gente fez uma pauta aqui, como a gente sempre faz um programa. A gente grava em casa, né? Cada um na sua casa, onde estiver, totalmente diferente, né? Isso aqui. Já fizemos algumas lá no SES, né? Tem pauta, mas não tem acesso à pauta. Temos pautas, mas a gente tá sem a formalidade, que eu tô com muita vergonha de fazer. Oi, gente, esse aqui é o Arquicast 84, meu nome é Adilson. Esquece a pauta, é ótimo, Rafael. Esquece a pauta. Como assim? A gente treina. Rafael é a favor sempre do freestyle, né? Não, ele dá umas apertadas, porque a última vez que ele deu freestyle, eu falei, putz, caramba. Volta, Rafael. A gente então propôs aqui alguns blocos de discussão. E aí o primeiro bloco vai falar, a gente pretende aqui discutir um pouco a vida de recém-formado. Quem está quase terminando a faculdade aqui? Bastante gente. Né? Quem que aqui já é formado, recém-formado, enfim, não importa o tempo de formado, mas a galerinha já formada. Quem aqui é só interessado por arquitetura? Tem alguém só interessado? Acompanhantes, sempre interessadas. A gente sempre tem essa dúvida no meio da faculdade, porque a gente tem que sempre conciliar essa história de ter que estudar, né? Tem que formar, mas também a gente tem uma necessidade de também buscar um conhecimento que o mercado pede da gente, né? Algumas vezes esse conhecimento vai vir da faculdade, outras vezes não. O mercado de trabalho não só vai moldar a gente para algumas coisas, mas também a gente vai aprender muito, né? E a importância nessa fase do estágio, ela é fundamental, principalmente para a gente conhecer
qual público a gente está atendendo. Acho que essa experiência é fundamental. Eu vou abrir o papo aqui para a gente começar a falar a respeito do estágio. Estágio, para mim, a ideia aqui é falar um pouco da nossa experiência pessoal e aí vocês irem interagindo com a gente. É mais troca de ideia mesmo, né? Menos pauta e mais bate-papo, né? Para mim, o estágio, ele significou praticamente a faculdade inteira. Eu tive uma oportunidade única, né? Eu entrei no estágio no segundo período, assim, do segundo pro terceiro período. E é o Rogério Mascarenhas, que foi um padrinho na minha vida, porque ele me aceitou, teve coragem de me aceitar, no segundo pro terceiro período, porque a pessoa não sabe nada, né? Concorda? Quem é que pega... Qual que é normalmente, quando você vai pro estágio, você tá a partir do qual? Os estágios colocam o quê? Sei lá, sexto, sétimo período, né? Ele teve que me aceitar, né? Assim, ele foi muito legal e ele também teve que me aceitar e tal. Aquelas coisas de Juiz de Fora, meu pai conhecia, sabe aquele esquema? Eu tava em dúvida, eu não queria fazer, eu cheguei a trancar a faculdade, eu tranquei 6 meses, somos da mesma turma, né? Nós 3, e eu fiquei para trás, porque eu tranquei com dúvida se era aquilo que eu queria, e o estágio mudou a minha vida, porque quando eu entrei, apesar de eu não gostar da faculdade na época, eu adorei trabalhar com arquitetura. Então, para mim foi fundamental. Então tá muito mais relativo, praticamente, a minha graduação do que a uma experiência prática, profissional, também me preparando para o mercado. Para mim, me preparou para a própria faculdade, porque eu já tinha desistido ali da faculdade, cheguei a pensar em fazer outras coisas e tal. Foi um pouco atípico, né? Então eu devo a ele, né? Na verdade, muito desse gosto que eu peguei pelo trabalho, né, do arquiteto, pelo dia a dia do escritório, que era uma puta equipe, assim, um pessoal muito entrosado, era muito gostoso trabalhar. Então, era possível que uma pessoa, até inexperiente, assumisse coisas e tivesse junto ao cliente e tal, coisa que hoje talvez não seja, porque a gente tem mais demanda, mais responsabilidades e tal. E o Rogério, coitado, teve muito prejuízo comigo por um tempo, né? Certamente, porque não sabia nada, né? Foram eles que me ensinaram, né? Mas eu acho que eu aprendi alguma coisa. Boa noite, eu brinquei que ela só falei boa noite, né? Mas primeiro acho que a gente também tem que parabenizar aí os organizadores, né, do evento, muito bacana, eu acho que é necessário mais desses momentos, né? E aí uma brincadeira aqui para falar mais de outros assuntos que propriamente de arquitetura, né? Acho que os arquitetos precisam falar de outros assuntos que não só de arquitetura. Essa é uma provocação aí também pra gente, né? Sair do... Ali não foi por isso. Não, vou voltar no Game estágio. Of Thrones. Game of Thrones, não, tudo bem. Mas falando do estágio, né? Então eu tô aqui ao lado do primeiro chefe, né? Eu fiz estágio lá com o Bruno e com o PC. E na época foi algo interessante porque ele apresentava o avesso do que era a formação universitária, né? Era um momento aí, início dos anos 2000, né? Talvez muitos não tinham nascido. Século XX. Início do... pegamos o bug do milênio ainda e tal. E foi uma experiência muito bacana, muito legal, né? Assim, eu tive a oportunidade de pegar o que foi a transição do escritório, né? Da garagem à casa, né? Então, essa transição foi bem interessante e logo depois da transição eu saí e fui alçar outros voos. Mas o estágio sempre foi para mim uma complementação daquilo que eu estava vendo na universidade, né? E eu vejo hoje um movimento um pouco diferente. Aí também pensando que às vezes a faculdade tenta emular o que se acontece dentro do escritório e às vezes o escritório não tendo tempo de falar um pouco sobre o que acontece dentro da faculdade, coisa que naquela época, né, vamos dizer, esse descompasso, essa assimetria que existia entre a prática e o ensino era saudável. Essa assimetria talvez não exista mais e talvez seja um momento da gente também rever alguns caminhos para que eventos como esse aconteçam e que a gente pode refletir sobre a prática dentro do ensino. Eu acho que minha fala vai mais ou menos por aí e o que eu consigo me recordar hoje, né, da minha experiência no estágio foi essencial, porque era o momento de implantação dos sistemas digitais, né? Não tinha AutoCAD na faculdade, a gente aprendia AutoCAD dentro dos escritórios, né? Então a gente aprendia uma série de questões da arquitetura que a universidade não dava conta, justamente por um perfil de formação que a universidade desejava, né? E também um curso muito recente, né, de arquitetura, de uma universidade federal, com professores vindo de diversas partes do país, não tanto do país, mas do estado. Então isso formava um corpo docente muito heterogêneo, que hoje, às vezes, acontece o inverso. Talvez a própria homogeneização do corpo docente em algumas universidades crie essa simetria entre ensino e prática que ela é desejável até determinado momento. E aí fica aí uma questão para a gente pensar ao longo da discussão.
Bom, boa noite a todos. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu também só dei boa noite àquela hora. E muito bacana a iniciativa. Parabenizo aí os colegas, né, ex-alunos e agora os colegas. Eu acho que ouso dizer que eu estou até emocionado aqui de estar com tanta gente num formato completamente diferente do que eu imaginava, né? Imaginava um formato bem mais convencional. Me surpreendeu e surpresa extremamente positiva pelo número de pessoas, pela formatação. Então, parabéns para vocês e que não seja o primeiro e único, né? Então, vocês já sinalizaram com os próximos, eu vou cobrar. Então, os próximos precisam me chamar, não, mas eu vou participar com certeza. Falando um pouquinho de estágio, acabou que assim, a minha situação foi um pouco atípica. Tudo para mim aconteceu muito rápido, muito de supetão, né? Tô aqui entre colegas de faculdade, amigos, estagiários, né? e colegas, né? Profissional hoje como professores, então para mim é uma honra ter a companhia deles aí durante tanto tempo, né? Um tempo de troca, um tempo de aprendizado. As coisas aconteceram, como eu disse, muito rapidamente, mas antes de surgir o escritório, eu fiz estágio na restauração do Cine Teatro Central. Logo que eu entrei na faculdade, segundo período, e surgiu a oportunidade de trabalhar no restauro. Existia um convênio entre o FJF e a empresa Espaço Tempo, que era responsável pelo estágio. A maior parte dos alunos era da área de artes e alguns alunos da área de arquitetura para fazer levantamento cadastral, fazer o registro das plantas. Então conheço o Cine Teatro Central com a palma da minha mão. Vivenciei toda aquela realidade, conheço cada pedaço do telhado, porque eu fiz cadastro daquilo tudo. E na época não era uma área que eu imaginava poder trabalhar. Obviamente, sempre gostei muito de história e sempre respeitei muito o patrimônio, mas nunca imaginei que eu ia trabalhar com patrimônio. Eu conto essa história pelo seguinte, porque as oportunidades surgem onde você menos imagina. E nenhuma oportunidade, ela passa em vão. Ela tem um motivo para estar ali e a gente tem que aproveitar. Então, aquela história do cavalo selado. Ah, tem um estágio numa obra tal para poder acompanhar. Eu sou da opinião seguinte, vai, aproveita, aprende o máximo. Poxa, mas eu não estou vendo um rebatimento direto. Você está lidando com gente, então você já está aprendendo, é rebatimento direto. Tem alguém te cobrando? Você deve satisfação para alguém? Tem que ter um horário? Você está aprendendo. O estágio já valeu. Né? E daí em diante, quanto mais oportunidades na área você tiver, melhor. Então eu aprendi muito nessa época. Foi uma época que me deu disciplina, me deu rotina, me deu compromisso. E aí, daí para frente, as coisas aconteceram muito rápido. Terminou essa experiência do restauro. O Max, que foi o arquiteto que me chamou, que era o dono da Espaço Tempo, trabalhava na Maximiliano Fontana, uma pessoa que eu tinha um carinho enorme por ele, porque tal como ele também me deu oportunidade lá no segundo período, me ensinou muito, me deu muita oportunidade assim, para aprender. E depois ele me chamou com um estágio já com restauro finalizado para fazer um levantamento de acréscimos de projeto e tal. Aí eu trabalhava no Cine Teatro Central sozinho. Né? Então imagina eu chegar para trabalhar tudo fechado, né? Aquele ambiente completamente vazio, assim, uma coisa meio mágica, né? Pena que na época não existia essas histórias todas de rede social e tudo mais, como se eu usasse hoje, né? Não ia adiantar nada, mas assim, na época para registrar essas coisas, porque hoje fica só na minha memória, aquilo tudo escuro, e aí entrar no telhado e aquela coisa mais, sabe aquela boquinha que fica lá em cima iluminada no Teatro Central, todo mundo conhece, na máscara? Tem uma boquinha vermelha lá, então eu fui lá atrás da boquinha, caramba, né? São coisas que eu nunca imaginei que eu ia ter essa oportunidade. E foi o aceite lá no segundo período para não fazer a menor ideia do que eu ia fazer. Ó, tem uma oportunidade de estágio, você top, tô dentro. Né? E vamos descobrir. E aí depois no escritório eu complementaria com o seguinte, as coisas começaram, como eu disse, muito rápido. O PC foi meu professor, tal como foi professor de boa parte de vocês, de uma grande maioria, também foi meu professor da faculdade. E depois a gente começou o escritório. E o escritório foi idealizado a 50 metros daqui, naquela esquina ali, que era o Afonsos. Tinha uma mesinha do lado de fora. E ali que a gente bolou o escritório. Eu lembro da gente discutindo o nome, como é que ia chamar e tal, pá. E hoje eu já estava emocionado, vou ficar mais ainda. Lembrando de 22 anos atrás, a gente sentadinho ali, né? Essas coisas a gente não conta não, né, professor? Podia ter economizado os anos, né? Então, assim, aí eu vou falar o outro lado, contratando o estagiário, tá? Os estagiários sempre foram muito importantes na história do escritório, né? E aí eu pego um pouco do gancho do Rafael. Existe uma complementariedade nessa assimetria. E essa complementariedade é porque o estágio, ele acaba trazendo um componente de pragmatismo que é fundamental na arquitetura, né? Ainda hoje eu falava em aula, e eu acredito que a arquitetura é elemento construído, né? Então, vou parafrasear o Renzo Piano aí, só é arquitetura se tem a luta contra a gravidade. Se não tem, no meu critério, não é arquitetura, porque você está jogando com outras regras. Então, esse pragmatismo do cotidiano, de ter que botar pronto, de ter que resolver, de ter que responder à realidade, isso é fundamental.
Mas todo mundo que entrou lá no escritório, que trabalhou lá no escritório, e aí cito o Rafael, cito o professor Adilson, né, que trabalharam lá no escritório, trouxeram um componente de surpresa. Né? O que eu quero dizer com isso? Contribuíram para a construção de uma maneira de fazer. E isso, às vezes, para quem contrata, na hora que você está contratando, você espera alguma coisa. Aquela coisa pode ser atingida ou não. Mas você pode se deparar com outra. Então, tô vendo que vocês estão trabalhando aqui com não sei o que assim assado. Vamos fazer uma experiência em outra coisa aqui? Às vezes o tempo não permite, a ansiedade não permite, a pressa não permite. Mas a hora que der, eu posso tentar? Não, então tenta aí, vamos ver. E assim, muita coisa foi implantada na história do escritório. Muita coisa, né? Com a contribuição de todos que trabalharam lá e trabalharam ativamente e questionaram, né? O Rafael dá umas questionadas, eu lembro de algumas questionadas dele aqui, né? Faz isso, né? Freestyle. Freestyle lá no estágio também. Freestyle no estágio. Né? Aí levantava algumas questões provocativas e o outro lado é o feedback. Não é nem o feedback, mas é a compensação do estágio. O estágio não é unilateral, ele tem que ser bilateral. Né? E para ser bilateral, em determinados momentos você vai dar uma ideia e aí quem está te contratando vai olhar, pô, a ideia é bacana, mas agora não vai dar. Aí você fica aborrecido, você pensa assim, poxa, mas ia ser tão legal se eu fizesse e tal. E de repente surge uma oportunidade lá na frente. Então, para quem vai fazer o estágio, eu acho o seguinte, a gente tem muito a aprender, nesse começo aprendemos muito, mas posso contar a historinha rápida? Vou contar a historinha rápida. A gente, quando começou, obviamente, tinha aquelas primeiras oportunidades, conhecidos e amigos e que davam alguma oportunidade de trabalho e tal. E aí a gente já tinha alguma coisa quando a gente montou o escritório, já tinha demanda, né? E aí a gente já foi atendendo a demanda e se adaptando, começamos a trabalhar na casa do PC. Se aqui foi 50, a casa do PC era 150 metros ali para cima, né? E na época que a gente começou, a gente queria ter um compromisso diferente com a arquitetura. 20 anos atrás, então imagina, Juiz de Fora era muito diferente. Existia muita gente, algumas pessoas em atuação, não vou dizer muita gente, né? Mas com um histórico de trabalho diferente, né? A engenharia dominava o mercado. A engenharia nós tínhamos uma faculdade de arquitetura de 90 anos na época, quase 90 anos. Então era uma história muito grande e muito respeitada e muito consolidada. Então quem entrava naquele momento, né, o Rogério, que ele citou, na época o Hermanes, né, eram os arquitetos que estavam tentando entrar num mercado que não era de arquiteto, né, porque não era o arquiteto que estava atuando ali, essencialmente. Então a gente acreditava que a gente tinha que trazer alguma coisa diferente. E estávamos tentando construir isso, né? Então me lembro que a gente teve uma oportunidade, corremos atrás. E outra coisa, tem que correr muito atrás. Nada vem de graça, mas não vem mesmo. Não vem mesmo. Se não estiver correndo atrás, se não estiver tentando ver onde é que está a oportunidade, indo lá, descobrindo e gastando tempo para que aquilo aconteça, uma hora vai, e aí quando acontece você tem que pegar a oportunidade. E a gente pegou. E aí a gente foi fazer um primeiro projeto, era um projeto executivo, que a gente acreditava que a gente tinha condição de fazer, né? Aí coisa de recém-formado, né? Manda o aeroporto mais complexo do planeta, que eu mato no peito, dou 2 kicks aqui no joelho e pá! Deixa comigo que eu faço, sei fazer. E o contratante tinha uma pessoa que era um intermediário, tinha uma experiência muito grande em gerenciamento de projeto. Chegamos lá com o nosso projeto, todo orgulhoso do nosso projeto, entregamos o projeto para ele, aí ele olhou o projeto, isso aqui é o projeto? Executivo, bacana. Tá, só um minutinho, nós estamos com um problema. Executivo para mim é isso aqui, ó. Aí foi lá, trouxe um calhamaço desse mesmo pote. Botou em cima da mesa, de um arquiteto do Rio, que era o Clóvis Barros. Clóvis trabalhou muito em corporativos, McDonald's, shopping centers, tinha uma experiência enorme. E aí botou lá o projeto do Clóvis na mesa, a gente olhou e falou assim, o buraco é muito mais embaixo, né? E fomos estudar aquilo. E ele foi, apesar do trauma, né? De vez em quando eu sonho com ele até hoje, assim, pesadelo. Né? Me lembro direitinho, chorei no dia. Não é brincadeira não é brincadeira. Eu liguei pra ele do estacionamento da Federal. Aí eu liguei pra ele me deu uma bronca no telefone e eu chorei de raiva aquele dia. Não me esqueço disso. Mas é isso que te faz crescer. E aí depois a gente estudou esse documento violentamente, disso foi catapultando em outro aprendizado. E aí por que eu conto essa historinha? Porque às vezes você acha que você está dominando uma situação e aí você descobre que tem alguém que domina muito mais. E depois, quando você acha que você está dominando de novo, você descobre que tem outro salto, né? E você precisa de ter um choque de realidade desse. E o estágio te dá um choque de realidade, né? Então, do mesmo jeito que a contribuição amplia quem contrata, e amplia mesmo, com surpresas, com coisas que você nem imagina, né? E aí vem alguém com uma ideia e aquilo revoluciona uma maneira de trabalhar e isso é muito bom. Por outro lado também, ela te dá esse choque de realidade que você olha e fala assim, peraí, eu tenho muita coisa para fazer que eu não sei fazer, né? E que eu preciso aprender. Então, isso é uma coisa que eu acho que o estágio deveria ser entendido com mais carinho, com mais cuidado,
porque é um crescimento que às vezes a faculdade não consegue. Essa questão da simetria que o Rafael está falando, porque a gente estava conversando, inclusive, lá em termos de matriz de ensino, assim, até que ponto a faculdade tem que te dar todo o ensino, ou você pode delegar alguma coisa para fora. Dá para correr esse risco, né, da pessoa de repente não fazer o estágio e não aprender aquilo, ou tem que ser tudo lá dentro? Então são discussões, eu não vou estender aqui não, porque eu já me estendi demais, mas eu entendo o seguinte: o estágio é fundamental. Poderia continuar essa história aqui, eu ia contar a história inteira do escritório, mas não vou, não vai dar nem tempo. Mas o estágio é fundamental, a troca é fundamental, a contribuição é fundamental, as ferramentas novas são fundamentais, e aí eu pego o gancho dos cursos e coisas do tipo, né? Isso é o que dá, de repente, o salto, né? Você vai entrar no escritório para fazer aquilo que se espera de você, ok, mas de repente você vai poder oferecer algo que não se esperava, com uma ferramenta que você domina, com uma tecnologia que você domina, e aí você começa a contribuir, aí você começa a dar um passo, aí você começa a ir além, e isso é o que eu acho que todo mundo deve buscar: estar aberto a aprender com qualquer oportunidade, seja ela qual for, e ao mesmo tempo estar atento para oferecer, e não se decepcionar quando não der, porque às vezes não dá, né? Fala assim, a ideia é muito boa, mas infelizmente não vai dar, fica triste não, vai para a próxima, né? Mas uma hora vai, e quando for, a contribuição é muito bem-vinda. Só dando aqui conta um pouco da experiência, eu vou contar muito rapidamente, mas por um ponto de vista que é muito particular mesmo. Eu acho que fiz 34 estágios na época que eu estava fazendo faculdade, estágios muito diferentes. O primeiro foi uma roubada. Eu fui trabalhar numa loja estava vendendo vestimentos cerâmicos, e aí eu achei que ia fazer projeto, mas eu fiquei colando cerâmica no mostruário e passei os 2 meses de estágio assim, até a loja fechar. O segundo já foi no escritório de arquitetura, e aí já foi mais bacana. E quando eu tava nesse estágio, já conheci o Bruno e o PC. O PC já era meu professor, e aí foi uma... Eu acho que eu contei isso pro Bruno, mas eu tava esperando a oportunidade de trabalhar com o Bruno e com o PC, assim, que tinha uma turma lá que admirava o trabalho deles na faculdade. E aí eu consegui, fiz estágio lá e fiquei muito tempo lá, né? E foi muito bacana essa experiência, eu acho que aprendi muito lá. Pessoalmente, assim, meu ponto de vista tá muito relacionado à minha pessoa, que foi a questão do amadurecimento. A gente forma, a gente vai, sei lá, pegou o diploma, tá pronto. Não. Desculpa falar, mas a gente não tá pronto, e talvez a gente nunca esteja. Talvez se a gente tiver uma consciência de que esse amadurecimento que a gente quer, né? Essa angústia que a gente tem, essa ansiedade que a gente tem, de talvez aprender o máximo possível na faculdade e ter que mostrar isso logo depois que você forma, isso infelizmente não vai acontecer. Eu vejo hoje que é uma geração muito mais ansiosa no bom sentido de aprender as coisas, mas também ansiosa de querer resultados rápidos. Eu mesmo passei a perna em mim, porque eu esperava que eu, sei lá, pudesse depois fazer vários projetos e fosse o arquiteto, conseguisse aí uma experiência. É claro que depois que eu formei, uns 6 ou um ano, e depois de formado, eu percebi que, poxa, acho que ainda preciso de um pouquinho mais de estrada. E aí eu envolvo também outras vertentes da gente ser graduado em arquitetura, que é fazer mestrado, trabalhar estudando, né? É uma experiência que eu sempre tenho inquieta em mim, que é não só de ser um cara que gosta de estudar, que gosta de falar sobre história, né? Mas também gosta da prática, né? De, sei lá, fazer um objeto ali, conversar a respeito. O bom dessas coisas, assim, que se a gente consegue conciliar isso, é ótimo. Nem sempre a gente consegue conciliar essas coisas. Você vê como é que o estágio é interessante. O professor Adilson, nessa época lá no escritório, ficou um bom tempo, contribuiu muito, e ele era responsável muito importante na trilha sonora do escritório, tinha uma contribuição fundamental na trilha sonora do escritório. Fiz um podcast, não foi à toa, né? Além do resto, mas é aí onde eu quero chegar. Chegou no podcast. A gente tem DVDs editados pelo professor Adilson. Isso ninguém tem, né? São poucas pessoas que têm DVD. Eu tenho um DVD do John Mayer que só eu tenho. Eu não é. Deixa eu botar uma. Ele falou que era só eu, agora perdeu a graça. Eu gosto de tecnologia, eu gosto de editar, essas coisas, assim, é parte do sonho ali complementado com o podcast, mas... Não, e brincadeiras à parte, agora eu tô falando sério, essa é uma experiência que já vinha, né? Uhum. Já vinha sendo burilada, já vinha sendo trabalhada, e que foi canalizada, muito legal pro podcast hoje, e que tem um formato fantástico, né? Vou puxar a brasa pra sardinha deles aqui, mas é um formato fantástico, porque tem esse componente de descontração, tem o componente da boa música, tem um componente do formato despojado e com conteúdo de arquitetura fantástico. Então, o estágio também, espero que tenha contribuído aí, pelo menos, né, nessa parte, mas deixou esse legado, né? Esses DVDs ainda existem. Não que a gente tenha lugar para tocar DVD mais, mas o DVD ainda tá lá. O que aconteceu depois que eu formei, eu achei que eu tava aqui em Juiz de Fora, e de alguma forma eu tava preso, que eu devia aprender mais, e que Juiz de Fora é um nicho muito específico. Ninguém sabe nada aqui de Juiz de Fora, né? Tem isso, né? Ninguém sabe nada de Juiz de Fora. Juiz de Fora é um ovo. Fui pro Rio, trabalhei 2 anos no escritório,
E posso dizer, a produção, o que a gente produzia aqui em Juiz de Fora, não devia em nada o que eu produzia lá no Rio com o escritório, mesmo. Aí você começa a enxergar a realidade, poxa, ou você fica decepcionado com o Rio, ou você fica, pô, de fora tá bem, né? Um pouco das duas coisas. Então, é um pouco, primeiro, saber que a gente não consegue aprender tudo, e a gente não vai saber tudo, talvez nem o Rafael, nem o Eli sabem tudo, né, sobre isso, e ter a ciência de que talvez não saiba tudo é o importante. E essa ansiedade, eu acho que um pouco diminui também quando você consegue achar aquelas coisas que você gosta de fazer dentro desse mundo da arquitetura que é muito grande. A segunda coisa é valorize o que você faz, assim, porque por mais diferente, ou por melhor que você ache que em outro lugar as pessoas estejam fazendo coisas melhores, porque você teve a impressão de um achismo, talvez não, talvez você vá com a cara na parede, assim. Mas isso é importante também, a percepção de que as coisas que a gente faz aqui, a gente deve valorizar, sabe? As nossas gerações, assim, foram gerações muito amigas e que também contribuíram para essa discussão. E a gente vê que as gerações ainda mais novas e também com o pensamento a respeito da arquitetura que é de difusão, né, do conhecimento, conclui nesse bate-papo que a gente está fazendo aqui. Então, minha contribuição é um pouco essa, de ficar tranquilo, assim, depois de muito tempo, de que a gente não vai saber tudo depois de formar, e talvez não saiba tudo depois de 2, 3 anos de formado. A gente está sempre aprendendo. E a contribuição nossa também dos podcasts, assim, sempre levantar a bola para discussão. Nunca uma discussão é fechada. E nem a gente vai conseguir fechar aqui tudo, porque, enfim, a gente está só tentando levantar essas questões para vocês e também contribuir de alguma forma, né? Fica uma pergunta pessoal, também envolvendo essa questão da abrangência que a gente como arquiteto pode trabalhar, né, das várias possibilidades de trabalho que a gente tem, né? Vocês pensaram, a Lili eu acho que já teve um escritório, né? O Bruno tem o seu, o Rafa tem o seu, mas vocês conseguem enxergar que há uma vontade dos alunos saírem e fazerem seu próprio escritório, ou vocês acham que essa vertente está mudando? Eu tenho certeza. Não? Tô errada? Acho que o normal é isso. Eu não tenho certeza de nada, na verdade. Certeza é uma palavra, é uma afirmação muito drástica. Eu tenho convicção, né? É o impulso normal do arquiteto. A gente sai querendo projetar, né? Se a gente associa muita formação ao projeto, né? Eu fui assim, não sei se aqui alguém fugiu à regra, mas assim, a regra é mais essa. Por exemplo, eu tive escritório, aquelas coisas também, que a gente fica tão ansioso para projetar, assim, quer trabalhar, você encontra pessoas formidáveis na faculdade, você cria vínculos criativos, produtivos, muito bons e tal. Então, assim, a primeira experiência profissional que eu tive foram com 2 colegas da minha turma, né? Esse esquema, como a galera que nos proporciona esse momento fez, né? Assim, pessoas afins ali que se juntam, que pensam bem juntas e vão trabalhar com projetos. Perfeito, né? Eu também fiz a mesma coisa. E abri escritório. Era pra ser em off isso aqui, mas não vai ser em off, porque tá pra todo mundo. Antes mesmo de formar, tem essas coisas, né? A gente acha que a gente já trabalha antes mesmo de formar. Não, eu achava. Tinha nome, o escritório, imagina. E eu não era nada, não tinha nem formado ainda. Doce ilusão, mas ótimo. Era o que acontecia, porque a vontade era essa, né? Eu acho que eu tô na regra nesse sentido. E acho que a maioria segue esse caminho. Porque eu acho que é natural, porque a gente gosta de projetos, a gente gosta de conceber, a gente gosta de trabalhar com criatividade, e o materializar é muito sedutor, né? O materializar a transformação que você imagina é muito sedutor. E é o que a gente está aqui para fazer, de fato. Porque depois você descobre que há várias outras maneiras e vários outros caminhos para você concretizar transformações no espaço que você vive, né? Para você trazer mais qualidade para o espaço que você vive. Só que isso é posterior, eu acho, assim, não sei se isso está mudando. Eu vejo isso muito ainda como uma regra, assim, a galera forma ansiosa lá para abrir escritório, igual era a gente há quantos anos atrás? Há 100 anos atrás, alguns anos atrás. Foi a mesma coisa, né? Eu acho normal. Naquela época não era um problema porque tinha mercado. Você não tinha tanto arquiteto como vocês têm hoje, vocês lidam com um mercado muito mais cruel, né, do que o nosso, assim, certamente, muito mais competitivo, com menor demanda, assim, pelo menos no momento atual. Isso é cíclico também, então calma, né, assim, tudo passa, tudo muda, dá um jeito de seguir adiante, né? Ótimo, isso é positivo. Era outra época, né? Então a gente também tinha trabalho, né? Assim, todo mundo formava, tinha trabalho e tal, e começava no escritório. Às vezes você até tinha tanta demanda que você não parava para pensar. Foi um pouco o que aconteceu comigo, assim, a gente dá tanto trabalho, que eu demorei para cair a ficha, assim, falei, não sei se é isso que eu quero fazer, se eu quero disputar esse mercado, né? Se eu quero fazer exatamente essa mesma coisa que eu tô fazendo já tem um tempão e tal. Aí é questão de amadurecimento também. A gente forma muito novo, né? Vocês vão formar todos muito novos. É um conjunto de coisas. Mas respondendo a questão, assim, também, passando
a bola aí para os colegas e para vocês, né? Eu acho que também pode ser uma coisa mais, interagir mais, né? Eu acho difícil falar para não fazer isso, porque é um desejo, né, assim, vai, faz, mas abre a cabeça, porque você pode trabalhar de diferentes formas, né, assim, e eu descobri o mestrado, assim, eu fiz o mestrado logo que eu formei, eu entrei para o mestrado, né, porque eu sempre quis, eu gosto de estudar, sempre gostei de estudar, sempre gostei de urbanismo, né, então assim, eu precisava de uma complementação melhor, então eu já fui logo para o mestrado, mas eu não fazia só mestrado, hoje eu tô só no doutorado, né, hoje eu tô só na parte acadêmica, só na pesquisa, mas isso é de 3 anos para cá. Minha vida inteira profissional sempre foi metade projeto e metade academia ali e tal. E sempre funcionou. Até um dia que não funcionou mais. Essas coisas mudam também, né? E eu quis me dedicar mais à parte acadêmica. O projeto, ele é sedutor. Não precisa fazer só isso, né? Os meninos estão aí oferecendo cursos e tal, que ampliam a nossa visão sobre a própria profissão, né? Assim, de certa forma. Você vê a quantidade de área que você pode trabalhar, né? E acho que vocês têm que fazer isso mesmo, exercitar a abertura, até porque o mercado é outro, né? E a realidade que vocês vão encontrar é diferente e não vai ser a mesma. Se você não for formar amanhã, isso que nós estamos falando já não serve, porque daqui a 6 meses, 1 ano, vai ser diferente, né? As coisas estão mudando muito rápido, né? Eu queria só completar um pouquinho o que a Lili falou. Importante também cada um tem em mente que cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, a sua trajetória, cada um vem de uma situação de vida completamente diferente. Então, assim, um pouco dessa frustração que a gente falou, ansiedade, tem a ver com essa coisa de se espelhar em experiências próximas. Então, assim, própria questão, né? Todo mundo formar, abre um escritório, né? Assim, é uma rota meio que comum, né? Então, esqueçam disso, acho que conheçam a si próprios, assim, as suas vontades, as suas vocações, né? Então, e isso só é possível construir através do diálogo, né? Conhecer novas pessoas, né? Por isso que aquela minha brincadeira inicial, conversem com outros colegas, né? Com pessoas de outras áreas, né? Cada um aqui tem uma trajetória completamente distinta, né? Bruno, né? Falando dessa experiência, né? Desde o início, né? Já seguiu um caminho, uma linha contínua, a minha completamente difusa, né? Fui para vários campos, né? Costumo dizer quando me perguntam, né? O que você faz? Não, eu estou professor, né? Não necessariamente eu sou professor. E só uma curiosidade, acabei não falando um pouco da minha trajetória, mas meu primeiro trabalho oficial, assim como um escritório, eu entrei em sociedade numa agência de propaganda, né? Então, a gente transformou uma agência de publicidade num escritório de design. Então era assim, totalmente fora dessa curva, porque eu estava tentando me descobrir, assim, né? Talvez o período que eu esteja num percurso mais retilíneo seja agora, nesse momento aí, né? Vou fazer os filhos fazem isso, né? Estou há um pouco mais de 5 anos aí no SES, então eu acho que isso aí é uma coisa que complementa a respeito dessa ansiedade e no final a gente se encontra, tá todo mundo aqui no mesmo ponto, né? Independente da trajetória, né? Eu acho que isso é muito importante, olhar a origem, de onde vocês vieram, né? O que motivou vocês a fazer um curso de arquitetura, então assim, coisa que está cada vez mais difícil, tá cada vez mais difícil a gente ter a percepção da realidade, né? Tem muitas traquinagens aí que nos fazem observar o mundo de uma forma meio que real. Então, se liguem nisso, se liguem nos colegas, busquem, eu costumo brincar com os alunos, tenham amigos de outras áreas, né? Às vezes arquiteto só namora arquiteto, né? Então, pô, conhece o pessoal lá ou psicólogo, vai na festinha da comunicação, vai na festa da engenharia, vai na medicina. A história do escritório, ela tem um lado muito sedutor, né? Assim, acho que todo mundo imagina um pouco, chega na arquitetura pela questão do escritório e pela possibilidade de criar o próprio escritório e tudo mais. Eu ando meio seduzido, assim, como docente, como professor e pensando na área acadêmica, e a gente tem discutido essa, como eu disse, reformulação do universo acadêmico aí lá dentro do SES. Eu ando muito seduzido pelas possibilidades de coisas que a gente ainda nem sabe que existe, pelas combinações de coisas que o professor Rafael está falando, contatos com pessoas diferentes, formatos diferentes. Vou voltar no exemplo, né? Isso que isso está acontecendo aqui agora, né? Eu acho que é um exemplo que ninguém se imaginava enquanto faculdade promovendo algo desse tipo, um negócio fantástico, assim, que está acontecendo aqui. O cast, né, um outro formato também completamente diferente. Eu acho que ninguém imaginava na faculdade que ia criar um cast, né? Me corrija se eu estiver errado, mas são caminhos que vão surgindo nesse mundo completamente em transformação que a gente está vivendo. Então, ampliar as oportunidades, ampliar as discussões, ampliar... às vezes alguém vai te chamar para uma coisa que você... Poxa, mas isso aqui não tem a ver com a minha área, né? Pode ser que a sua área mude e o que você não imagina que não tem a ver, lá na frente vai ter. O pessoal anda meio fascinado pela programação
programação, pelos algoritmos, mas não é só isso, né? As relações humanas, o dia a dia que vai se potencializando. Então tem muita coisa que eu acho que o arquiteto tem a habilidade para pensar, porque a gente lida com gente, né? Nosso objeto de trabalho é o espaço feito pelo homem para o homem. Então, ou seja, no final das contas, a gente lida com gente, né? Então, como pensar isso, como subverter esse conceito? Como professor, honestamente, hoje isso tem me seduzido mais do que a ideia de que todo mundo vai montar seu escritório, né? Então, acho que é um caminho que muita gente vai trilhar, tenho certeza disso. Com a obrigação de docente, eu tenho me interessado mais em ampliar o campo do que em fechar o campo. Então, acho que a gente tem que fazer um trabalho muito bom para quem quiser ter esse campo fechado dentro do que o arquiteto faz hoje. E aí, como professores, temos que ter um trabalho muito responsável por isso, né? Acho que foi o tom do SES desde que o SES começou. Mas, ao mesmo tempo, isso, assim, vamos pensar o fora da caixa? Vamos pensar para onde as coisas podem caminhar, vamos reformular, né, uma fase do curso para tentar potencializar essas experiências, romper com essas barreiras. A gente teve uma ruptura de barreiras na década de 60, né, que foi ali a queda das barreiras disciplinares, pós, né, movimento moderno e tudo mais. E hoje a gente está caminhando para uma queda de barreiras ainda mais assustadora, né? O mundo é líquido, né? Arquilic aí tá. Exatamente. Então é um mundo líquido, porque a gente não sabe para onde as coisas estão indo, não. Você tombou um pouquinho para lá e ele vai para lá. Né? E tem a galera do vapor, né? Então o mundo hoje é vapor, né? Nem líquido mais. Foi sólido, né? Virou líquido, hoje está caminhando para vapor, a gente não sabe para onde as coisas estão indo. Pensar o escritório é bacana? É sedutor? Foi o que me levou, né? Até se eu falar que não é isso, eu vou ser hipócrita, né? Porque foi o que me levou à arquitetura, com toda certeza. Mas hoje as coisas estão mudando, e estão mudando muito rápido. Então acho que a gente tem que estar com a mente aberta para essa mudança, né? Esse formato pode ser que ele não exista exatamente desse jeito, ou que existam outros campos que, se o arquiteto não entrar, outros entrarão, né? Pode ter certeza, porque outros entrarão. Vou fazer uma pergunta aqui para puxar para vocês. Quem aqui, quando formar, tem a vontade de ter seu próprio escritório? Não é pouca gente. Tem alguém aqui que é estudante, tem vontade, por exemplo, de fazer mestrado, doutorado para dar aula? Peraí, que teve gente que levantou para os dois. Não, tudo bem, não, só para entender. Tá, tudo bem. Qual o problema? Não tem problema. Qual o problema? Tá bom. E engraçado, teve mais gente que levantou para fazer mestrado e doutorado, né? Engraçado, vocês repararam isso mesmo? Posso provocar uma outra pergunta? Claro, vai lá. Deixa eu provocar uma outra pergunta. Vai. Quem não pensaria em montar um escritório? Quem, assim, eu não quero isso. Quem não levantou a mão, quer o quê? Isso é uma bola que eu vou levantar para vocês e até vou querer saber de vocês o que vocês pensam assim, em fazer depois. Eu fui um dos que não gostaria de abrir no escritório meu. E é por uma coisa muito específica, porque eu tenho horror à papelada. Eu sei que o escritório tem uma parte de papelada, de uma responsabilidade que eu não queria. Eu queria responsabilidade de projeto. Eu adoro desenhar, adoro fazer prancha. Mas a finança, fazer planilha de Excel, não. E eu sabia que era necessário isso. E aí você começa na faculdade e fala, pô, quem gosta de fazer isso? Quem que eu vou fazer PA agora para depois montar o escritório, para depois o cara mexe com Excel, mexe com o projeto? Meio isso também. E nos grupinhos de PA a gente sabe que tem um que sabe desenhar bem, um que sabe fazer texto bem, tem um que faz o 3D legal. Então é quase um mini escritório, né? Em cada PA que vocês fazem, né? Tem as amizades, é claro, mas aí acaba que os dois fazendo 3D, um modela e outro renderiza, né? E quem atende o cliente quando ele liga? Pois é. Bravo, né? Geralmente é quem vai apresentar o trabalho, né? Que tem a mais a lab e tal, né? O cotidiano de escritório, falar um pouquinho sobre isso, né? Acho que é importante. É uma palavra que gera até uma provocação interessante, que é o seguinte: quem cria o seu próprio escritório é empresário. O cotidiano de escritório, falar um pouquinho sobre isso, né? Acho que é importante. É uma palavra que gera até uma provocação interessante, que é o seguinte: quem cria o seu próprio escritório é empresário. E quando a gente fala em empresário, muda o tom da conversa, né? Há um preconceito muito grande com a palavra empresário, né? Há um lastro de discussão em torno da palavra empresário e tudo mais. Mas o fato é o seguinte: você montou sua empresa, você tem seu CNPJ, você paga imposto, você é empresário. Você tem que aceitar isso. Quanto mais cedo você aceitar isso, menos vai doer e mais fácil você vai lidar com o problema. Não tem faculdade para isso, né? Não tem faculdade para isso. Então, assim, você se torna empresário. E é um mal que não é só da arquitetura, não. O dentista, quando ele abre lá o consultório dele, ele se torna empresário, né? O médico se torna empresário. Então, tem gente que não quer virar empresário.
Eu não quero virar empresário. É isso que o Adilson falou. Eu não quero lidar com a parte burocrática, chata, papelada. E o empresário, o que o empresário faz? Eu brinco muito o seguinte. O médico trata, né? Faz a anamnese e tudo mais, parará. O dentista também faz o seu trabalho, o arquiteto faz o seu trabalho. E o que o empresário faz? O empresário vem resolvendo problema. Né? Porque o cotidiano do empresário é resolver problema. Resolver problema. O dia a dia é resolver problema. Né? Então, resolver problema te dá prazer? Vencer as etapas, resolver aquelas questões? Isso é uma coisa que tem que colocar na balança. Hoje eu falo para vocês o seguinte, que antecipar o problema, evitar que ele aconteça e lidar com ele, né, é o meu cotidiano essencial. O meu dia a dia é 99% isso. Ah, mas não lida com projeto? Não, em projeto. Em projeto. Né? Então, uma decisão de projeto que você vira e fala assim, cara, isso aqui fica bacana demais, hein? Caraca, esse material aqui chegou no Brasil agora, ninguém nunca usou. Putz, você é o primeiro a usar. Aí vem o empresário e fala assim, caraca, peraí, eu vou ser o primeiro a usar? É a história do copo cheio e copo vazio. Meio copo cheio, meio copo... Eu vou ser o primeiro a usar? Então, se der problema, vão ligar pra mim? Peraí, muda, tá entendendo? Não é só o projeto. Se agora você tem responsabilidade. Então, tem determinadas coisas... Tem um cotidiano ali, ele é diferente. Se tornar prazeroso, né? E para mim tornou prazeroso, não resolver o problema só, mas impedir que o problema aconteça, antecipar, tudo isso é aprendizado. E quem cria escritório tem que estar disposto a isso. Tem que estar disposto a isso. Porque vai acontecer. Decisões desse tipo, eu vou arriscar e fazer isso pela primeira vez? Isso pode ser muito bom para mim, pode. Eu posso ser reconhecido por isso no futuro, mas eu topo o risco. Eu topo o risco. Eu tenho falado muito em sala de aula com os alunos, né? Quando você vê um projeto comportado e correto, e você vê um projeto, por exemplo, extremamente inovador e experimental. Hoje, honestamente, se você me perguntar assim, qual dos dois você quer estar? A margem de erro conta? Né? Se a margem de erro contar, eu estou no conservador e menos experimental. Porque na hierarquia de problema, aquele lá, eu estou mais confortável. Por isso que eu gosto de pesquisa. Adoro pesquisa. Eu adoro inovar, adoro experimentar. E para não perder a piada, né? Mas assim, mal comparando, que é diferente, mas é uma puta responsabilidade do mesmo jeito, né? E por isso que muitas vezes quem está começando é muito mais aberto à experimentação do que quem já tem mais tempo de estrada. Porque você está topando mais o risco. Entendeu? Você está topando mais a experimentação, você está topando mais arriscar. Só que às vezes você faz isso inconsciente, você não sabe que você está fazendo isso. Esse risco é um fator importante. Tudo isso envolve escritório de arquitetura. E não quer dizer que todo mundo dentro do escritório tem que ter o mesmo perfil. A arquitetura, ela acaba tendo pelos valores envolvidos, pela remuneração e por tudo mais, ela tem uma tradição de sociedade. Ela não tem uma tradição de contratação de equipe. Em Juiz de Fora, isso é mais raro ainda, né? Mas existe quem vai trabalhar no escritório e que vai trabalhar com uma parte do problema. E, de repente, não é o sócio do escritório. É uma realidade. É uma realidade que existe muito fora daqui, né? E aí, de repente, o sócio vai ser o cara que vai botar água fria. É o professor chato. Vai chegar, cara, pô, isso aqui não vão fazer, não. Pô, mas não vão fazer por quê? Falei, não vou fazer não, isso não vai dar certo, não. Isso aqui é certeza de problema. Esses aspectos do dia a dia, dentro de um escritório, não está todo mundo pensando a mesma coisa. Tem gente que vai ter um componente mais experimental, tem outro que vai ter um componente um pouco mais conservador. Tudo isso faz parte de um cotidiano do escritório. Nem todo mundo também vai ter a mesma trilha dentro do escritório, vai ter a mesma maneira de trabalhar, vai ter a mesma disciplina, vai ter a mesma forma de lidar. O que o Rafael falou, é muito difícil comparar a história das pessoas, né? Cada pessoa tem um perfil completamente diferente do outro. Eu funciono muito bem com disciplina. Tal hora eu estou no escritório, tal hora eu saio para almoçar, tal hora eu volto, tal hora eu encerro. Acabou. Eu funciono assim. Tem gente que não funciona assim. Tem gente que, se for desse jeito, arrepia. Pô, eu tenho que ter hora para chegar no escritório? Eu tenho que ter hora para sair do escritório? Que isso, tá doido? Se eu fosse isso, eu ia virar advogado. Eu ia virar médico. Para mim, disciplina funciona. Então, no meu formato, eu me enquadrei nessa disciplina, me enquadrei no dia a dia, em organizar, fazer o checklist, as coisas que tem que resolver naquele dia, para que hora. É o lado empresário. É o lado que você tem que botar na balança, porque para mim funcionou. Mas eu conheço gente que trabalha diferente e deu certo. Não existe receita do bolo, né? O que funciona para um não funciona para outro. Eu sou meio bola de neve, assim, quando começa a rodar é difícil parar. Então, se eu não arrumar um horário para parar, aquilo fica na minha cabeça. Então, eu arrumei uma maneira. Tal hora eu paro e aí agora é só amanhã, desliga o botão. Tem gente que já fica pensando aquilo, chega em casa e continua e tal, e pô, hoje eu vou levar a madrugada inteira aqui fazendo. O que eu quero dizer com isso? Mesmo o cotidiano do escritório pode ser completamente diferente de uma pessoa para outra. Não existe um formato padrão, né? Eu conheço formatos diferentes, eu conheço atividades diferentes, eu conheço perfis diferentes. E não quer dizer que um está certo e o outro está errado. Eu acho que seria legal passar para vocês também uma experiência do próprio podcast, porque essa ideia veio há muito tempo atrás de discutir arquitetura, incentivado pelo Rafa, principalmente, né? A gente estava tentando maturar essa ideia e tentando fazer isso há um tempo já. E aí
aí hoje a gente está numa situação muito legal, que assim, a gente conseguiu conversar com várias pessoas de várias formações diferentes, de vários locais diferentes, conseguiu falar com pessoas que estão em São Paulo, que estão no Rio, que estão em Juiz de Fora. O nosso apoio aqui é Juiz de Fora, principalmente, né? Os professores que a gente conhece, pelas pessoas que a gente, né, tem contato, mas a gente consegue alçar esses voos aí pelos contatos que a gente faz durante o nosso dia a dia, até mesmo cara dura, na cara de pau, assim, na boa cara de pau de, nós temos um podcast, a gente gostaria de fazer uma entrevista com vocês. Alguns respondem, alguns muito entusiasmados, querendo falar do seu trabalho. O que é curioso é que, assim, uma coisa que a gente pensou que era um hobby, virou quase um trabalho, assim, né? Eu encaro, pelo menos, como uma coisa muito divertida e a gente sempre discute que a gente aprende muito com as outras pessoas, assim, conversando e tendo esse contato. O que é curioso, né? É um programa feito por áudio, de uma disciplina que é totalmente visual, e a gente consegue conversar com as pessoas a respeito disso. A gente já pensou em vários formatos, mas, assim, a gente pensou, vamos fazer vídeo, vamos fazer, sei lá, um programa semanal no YouTube. Não dá. A gente, infelizmente, não tem tempo. Não que o podcast seja secundário, a gente tenta priorizar isso, priorizar das maneiras que a gente consegue, mas, infelizmente, ele não é aquele negócio que a gente tá na discussão, assim, se dá pra fazer, se não dá. Enfim, tem uma hora que também faz muito trabalho também, a gente pensa também, que tal a gente transformar isso realmente num negócio? Isso tá em discussão entre a gente não sabe, assim, quando a gente consegue transformar isso, até porque, assim, vocês devem ter visto a Globo lançando um monte de podcasts, um por dia, né, de segunda a sexta. Maju tem podcast, a Renato Lopretti, a gente tá 3 anos aí, né, tá? Isso é uma comparação, é igual o McDonald's pegando e fazendo um hambúrguer gourmet, né? Assim, sim. Foi pro mainstream sim. O podcast, e eu acho que vai ser bom. Sim, sim. A gente pro campo, né? A gente brinca que todo ano é o ano do podcast, assim, e esse ano nunca chega. Ou chega, ou passou, enfim. A gente espera que, assim, a gente consiga se divertir, que isso talvez vire um negócio, a gente não sabe. Mas tomara que seja, porque... Oi? Não, é um negócio, ele né? Só não é lucrativo. Só não é formalizado, não tem CNPJ, só não é lucrativo, exatamente. Não, só não é lucrativo, mas é um negócio. É verdade, ainda, é verdade. Então, assim... Tô fazendo esse depoimento porque é uma atividade, talvez seja impensável para um arquiteto, assim, discutir arquitetura, transmitindo isso pela internet, e isso dá um buzz, assim, dá uma galera que curte, que compartilha com os outros, que fala com você. E ele tava contando a experiência que ela teve no congresso, que as pessoas pararam nela porque essa ali do Arquicast, né, você tava comentando comigo, né? Então a gente meio que fica famoso, assim, sem querer. Não era o objetivo nosso, assim, o objetivo é discutir arquitetura. Mas tem essas coisas. É diferente da atividade do dia a dia que é projetar, que é lidar com o cliente, que é estudar a respeito. Tem sido prazeroso pra caramba e é uma experiência que abriu muito o nosso leque de possibilidades para conhecer muita gente, para discutir coisas que a gente não imaginaria discutir. E talvez aquele hobby que você tem de, sei lá, fazer uma imagem legal ou fazer edição de vídeo, pode virar futuramente um negócio, pode estar envolvido com arquitetura, pode. Mas pode não estar. E isso não é necessariamente ruim. Então, você pode tirar proveito disso muito bem. Aquilo que é uma coisa que vocês gostam de fazer e que pode, de repente, estar inserida no que você faz no seu dia a dia. Pode não ser agora, mas pode ser depois. A gente tem uma tecnologia da informação aí dando várias possibilidades pra gente fazer o que a gente quer hoje, né? Queria passar o microfone para vocês, não só para fazer pergunta, mas se alguém quiser também fazer um relato a respeito não só da faculdade, mas do mercado de trabalho, a gente queria que vocês participassem. Boa noite a todos. Sou aluno de arquitetura do SES e eu queria falar com o professor Bruno. Do mesmo jeito que ele teve essa experiência com o projeto executivo, eu também tive um trabalho na construtora Lagan. Estava executando uma obra de vocês no Maior Pastor, ali, esqueci o nome do edifício, em frente ao Renato Dias ali, quase em frente a Renato Dias. Aos poucos eu fui fazendo amizade com o mestre de obra, eu fui conversando com ele, que falei, sou aluno dos arquitetos do Lourenço Sarmento, aí ele ficou empolgado também. Aí eu falei assim com ele, me mostra o projeto executivo. Aí ele, vem aqui na salinha. Aí ele pegou também aquele caderno gigante também. Aí do mesmo jeito que você foi surpreendido, eu também fui. Porque na época eu não tinha noção de quanto era importante. Até eu falei, cara, tem até detalhamento de cortineiro, né? Nem imaginava que tinha isso. No começo da faculdade eu fiquei muito empolgado também de querer abrir um escritório e ter uma coisa minha, fazer projeto. E à medida que eu fui pegando conhecimento, aprendendo, estudando, hoje em dia eu tô numa fase que eu não quero fazer projeto. É até curioso, porque eu não tenho vontade, sério mesmo, porque
é muito complexo. Eu tenho mais vontade pela pesquisa e cada vez que eu vou estudar um projeto, um estudo de caso, eu fico encantado e, tipo assim, igual a aula de pluralidade espacial do professor Bruno, ele mostra a proposta do Corras da biblioteca. Eu falei, pô, o cara pensou antes e eu não pensaria isso. Aí a gente vai um pouco mais atrás no modernismo. Le Corbusier pensou as coisas, pô, eu não pensaria isso. O Miss, eu não pensaria isso. Aí eu vai criando aquele complexo assim, será que eu vou conseguir fazer projeto? Aí eu fico assim, refletindo mesmo se eu vou conseguir, por isso atualmente, no momento, eu não penso em abrir um escritório e encarar eu prefiro mais a área da pesquisa mesmo e tentar um mestrado, talvez dar aula se eu conseguir. Só fazer um comentário do depoimento do Pablo. Parabéns, Pablo, é um ato de coragem. Eu acho que a gente precisa mais disso, honestamente. Todo mundo tem esse friozinho na barriga, a gente também tem. É muito legal, assim, o desprendimento de chegar aqui e fazer uma narrativa dessa, e fico honrado por ter sido citado aí, comprovar aí o que eu tô falando, né? Mas só falar um pouquinho das referências. Ter a referência que surpreende é muito bacana, né? Então, olhar um projeto do Corras lá e falar assim, caraca, como é que o cara pensou isso? Mas, ao mesmo tempo, a provocação é muito positiva, mas existe um universo ali de possibilidades, né? E ser provocado por quem realmente vira a página, né? Você citou figuras que viraram a página, né? O Mies van der Rohe virou a página, o Le Corbusier virou a página, o Corras virou a página. São pessoas que deram um salto. É mais ou menos, você já viu o vídeo do Ronaldinho Gaúcho batendo 4 vezes na trave? Alguém já viu? Fake ou não, é mais ou menos olhar e falar assim, vou fazer aquilo, né? Vou bater 5 vezes na trave, vai voltar no meu pé, né? Quem não viu o vídeo, veja. Fake ou não, é impressionante. Então, nem todo mundo que vai jogar futebol vai bater 5 vezes na trave. Então, eu tenho certeza que eu não vou bater 5 vezes na trave. Mas existe um universo de possibilidades aí, né? Eu acho que é aí que tem que estar o limite entre o ver e entusiasmar, né? E olhar e falar assim, puxa vida, como é que esse cara pensou isso, né? Eu sempre fui muito motivado por isso. Por olhar esses caras e falar assim, não é possível que esse cara pensou isso. Não tem jeito, né? É humanamente impossível. E ao mesmo tempo isso te instigar, não só não te desanimar, né? Mas te instigar. Eu olhar e falar assim, poxa, entre eu e ele tem um caminho longo aqui, eu posso trabalhar nesse caminho, vamos que vamos, né? Foi bacana o depoimento e te parabenizo aí pela sinceridade, né? Não é fácil assumir isso tudo, falar isso tudo aqui, porque a gente sabe que são momentos. E o que o Rafael falou, né? De repente você está não no escritório, né? Mas daqui a pouquinho você vai descobrir que pode voltar, né? Meu nome é Nádia. O que eu queria perguntar é porque, assim, quando eu comecei a estudar construção e arquitetura em 2006, tinha uma coisa muito maravilhosa que chamava AutoCAD 2007. Que isso, o pessoal ficava, assim, surreal. Vou falar que não é mais maravilhoso que o AutoCAD 14, tá? Que? Meu Deus. Quando você fazia assim com o hatch andava, você não tinha que fazer de novo, era maravilhoso. Ele é meu amorzinho pra sempre. Só que acontece, eu sei que o AutoCAD foi uma revolução muito grande no quesito de trabalho enquanto arquiteto, porque eu tenho outros amigos que começaram muito mais cedo que eu, também com esse viés técnico. Eles tinham muita dificuldade com isso, mas eles entendiam da revolução que era o AutoCAD. Só que hoje em dia a gente tem uma outra revolução que chama BIM. E eu queria muito saber como isso se introduz no mercado de trabalho de Juiz de Fora, porque eu vejo muito em São Paulo, eu vejo muito em grandes projetos, eu vejo muito que é um caminho que está se tomando até legal, que seria licitações que teriam que ser apresentadas em BIM. Porém, eu não vejo tanto porque assim, tem muito tempo que eu não faço estágio, que eu já formei e tal, mas eu vejo muito um movimento de se usar o BIM como uma coisa secundária. Eu não sei se é realmente a realidade de todos os escritórios de Juiz de Fora, eu não sei se é uma realidade que está dentro das faculdades. Eu tenho essa curiosidade de saber como o BIM se insere dentro do mercado desde Juiz de Fora, é isso que eu queria que vocês comentassem. O BIM eu acho que ainda é uma coisa, tal como o AutoCAD lá atrás, né? Era aquela revolução, todo mundo... Eu peguei a transição, né? Eu fiz aula de desenho técnico com o normógrafo, né? Quem superou essa fase, vocês não imaginam. O problema é o seguinte, vocês não sabem o tanto que vocês são felizes de não terem pegado isso. Esse que é o problema, né? Que era uma encrenca, assim, um negócio, eu pelo menos me dava muito mal com ele, não era meu amigo. E aí eu peguei o AutoCAD, peguei essa transição, e era uma coisa que aconteceu muito rápido. O AutoCAD realmente aconteceu muito rápido, né? Foi muito rápido a virada, foi muito rápido, tá todo mundo mexendo, daí a pouquinho todo mundo imprimindo, sumiu o normógrafo, sumiu o desenho técnico à mão, foi muito, muito rápido essa mudança. O BIM, eu acho que é uma transição mais complexa, me parece, tá? Uma transição mais complexa. Por quê?
Primeiro que o salto tecnológico em termos de software e de equipamento, ele é maior do que o que o AutoCAD representava na época. Modelar tudo, entender o projeto todo tridimensionalmente como aprendizado é fundamental. Eu acho que é o salto que a gente está precisando, tá? É a contribuição que a gente está precisando, é o salto que a gente está precisando. Acredito que em algum momento a virada vai ser assim. Mas hoje eu tive 2 experiências marcantes fora de Juiz de Fora. Aí eu vou expandir o cenário. A gente fez um projeto uma vez em Recife e no meio do projeto, o projeto era para Odebrecht. Vou falar baixinho. Odebrecht. Que hoje deprecia, né? Você fala... Antigamente dava orgulho, né? Hoje em dia... Veio um e-mail lá, uma notificação oficial. A partir do dia tal, todos os projetos só serão recebidos em formato BIM. Todos os escritórios têm que se adequar e tal. Aí foi aquele... Falei, e caramba, como é que a gente vai fazer, né? Não estamos preparados para isso. Isso foi 2015. Ficou aquele negócio, aquele zum entre os profissionais complementares, o pessoal da estrutura ligando. E aí, vocês trabalham com BIM? Não trabalham? Não trabalhamos não. Pô, e aí, quem vai falar então? Não vai rolar, né? Mas antes de falar que não vai rolar, ou alguém falou e a gente não sabia, eles mandaram outro comunicado. Falou, ó, a gente está na realidade antecipando, e aí vocês podem se preparando. O famoso não é bem assim. Não é bem assim. Todo mundo se mobilizou e foi lá e alguém falou, ó, não está na hora ainda não vai dar. E realmente, ainda não é uma realidade. A gente continua trabalhando para empresas. Essas empresas, de forma geral, se desmobilizaram, não estão fazendo realmente, pararam de fazer. Se a gente já está reclamando de Juiz de Fora, verdade seja dita, os grandes mercados sofreram muito mais. Rio de Janeiro sofreu muito mais, São Paulo sofreu muito mais. Escritórios tinham 60 pessoas, 70 pessoas, hoje tem 2, né, que é só para terminar de atender ligação de quem, né, ainda está com o projeto em andamento. Então, por isso que eu acho que também vai ter uma barriga aí nessa revolução. Eu acho que a gente ainda vai demorar um pouco para ver isso acontecer. Agora, como aprendizado, não é um software, é uma maneira de pensar. Sim. Né? Isso é fundamental entender. Nós não estamos falando de um software igual ao AutoCAD. O AutoCAD, gente, é muito bom, muito bonito, sou fã, fui entusiasta também quando começou e tal. Pá. Aliás, não era muito não, porque eu era muito à mão, né? Eu tinha um preconceito com o AutoCAD, mas tudo bem. Andava com a regatinha na mochila, né? É uma revolução? Era uma revolução, mas ele é uma prancheta digital. O que você pensa à mão, você pensa no digital, acabou. O que acontece é isso, o RET anda, você imprime 2 vezes o mesmo desenho, em vez de fazer 2 vezes o mesmo desenho. O BIM não. O BIM é uma outra maneira de começar a projetar. Eu diria, Bruno, que o CAD foi uma reprodução do desenho à mão para o desenho digital. Então, você não tinha que pensar diferente. Você reproduzia aquilo. O BIM não. O BIM, você... Peraí. Como é que eu começo nesse negócio aqui, né? Você tem que... Então, peraí, se eu vou fazer a parede, vai influenciar aqui, vai rebater ali, eu vou ter parede mais grossa, vai influenciar no meu orçamento. Então, é um pensamento completamente diferente do que você só desenhar, reproduzir aquele desenho na prancheta. É um processo mesmo. Mudanças são complicadas, qualquer que seja ela menor ou maior. E aí você implementar um software que vai mudar como vai percorrer o projeto pelo seu escritório, nossa senhora, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Só de mudar a biblioteca, a nomenclatura, você já... Aí você é o empresário, né, que vai falar, peraí. Exatamente, é nessa hora que entra e fala, peraí, gente, dá pra parar pra fazer isso? Não dá. E aí, como é que nós vamos fazer? E aí eu pego algumas experiências de colegas de fora, mais na área de projetos complementares, tá? Tem um escritório que trabalha com ar-condicionado, que é um dos maiores escritórios do Brasil. É um especialista em ar-condicionado, especialmente na área de shopping. Hoje, eles têm 2 atividades paralelas. Tem que atender o prazo e é para ontem, é o convencional. É um projeto que tem tempo para desenvolver, bota o BIM. Né? E aí começa a pensar tridimensionalmente e tal. Só que o que está acontecendo com eles? Vão mandar para o escritório de arquitetura. Você trabalha com BIM? Ainda não. Todo mundo ainda está meio no meio do caminho. O recado que eu dou para vocês é o seguinte: quando a mudança acontecer, eu acredito que ela vai ser muito rápida. E aí quem dominar a ferramenta, e aí repito, não é o software, é a maneira de pensar, quem dominar a lógica do BIM vai sair na frente. Né? E a contribuição que eu falo do estágio pode estar nisso. De repente, um escritório que não trabalha com BIM vai ter lá nos seus estagiários e nos seus futuros arquitetos e tudo mais, alguém que domina a ferramenta. Hoje não está em uso, mas e daqui a 5 anos? Tem gente do primeiro período aí que eu vi, daqui a 5 anos, né, vai estar formando, e aí? Então, são ferramentas em transformação. Eu queria só completar que eu acho que essa mudança é uma oportunidade, na verdade, para os arquitetos reconquistarem um lugar aí na produção, né? Porque enquanto o CAD foi a digitalização da representação, que deu agilidade para a representação, não interferiu muito no modo de pensar, né? O BIM é uma digitalização da construção
construção, aquilo que é originário da disciplina de arquitetura, né? Então isso muda, não dá para no primeiro desenho você não imaginar, por exemplo, modulação, qual material, né? E voltando lá nos antigos, né? Como é que o Borromini ia pensar puxando pro Pablo aí, que ficava admirado, né? Sem ele saber qual o material, qual era a distância, o deslocamento de uma determinada peça, os artesãos que estariam disponíveis para mexer naquela peça, é a mesma coisa. Como é que eu vou começar a projetar se eu não sei quem são os fornecedores, não sei qual que é o sistema de produção, velocidade, tempo de entrega. Então, assim, há nessa curva, né, uma retomada do papel da arquitetura, né? Como eu gosto sempre de levar isso para a educação, é também um momento da escola se reinventar, né? É isso que eu ia falar. É uma ferramenta, na verdade, de pensar o processo, uma ferramenta pedagógica, o BIM, muito mais completa, mais atenta às diversas habilidades inerentes ao arquiteto do que um AutoCAD, por exemplo, cada um na sua limitação, porque são totalmente diferentes, né? Só um comentário. Como eu já fazia estágio quando eu conheci o BIM em 2011, eu fazia muito executivo. Então eu tinha o último contato, que era, tipo, detalhar material, e aí você já sabia a posição das coisas era importante, a especificação das coisas era importante. Então eu tive muita facilidade de entender o BIM por causa disso. Porque eu sabia que era uma coisa muito completa e que vinha desde o começo pensando nessas coisas. Aí isso me facilitou. Eu acho que é um desafio à nossa lógica de ensino de projeto, né? Que é uma lógica linear ali, é um faseamento que, por mais que a gente fale, você tem que estar pensando em tudo, o próprio faseamento, né, dos processos de projeto faz a gente pensar por etapa mesmo, assim, né? É primeiro uma coisa, depois outra. O BIM rompe com essa lógica totalmente, assim. Você tem que ter uma ideia mais amadurecida de projeto desde o princípio. Mesmo que você refaça, né? Mas, assim, a lógica que você faça 1, 2, 3 vezes, assim, eu digo do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista de você aprender a usar a ferramenta e aprender a fazer projeto, né? Então, assim, está pensando no método construtivo, nos revestimentos, assim, a materialização da sua ideia, né, assim, em paralelo à concepção da ideia, né, é uma revolução, assim, rompe com a nossa cultura, né, de ensino de projeto, inclusive. E isso a gente está falando de uma tecnologia. Você imagina o que vem por aí, né? Assim, com outras tecnologias que vão também mudar a forma como a gente pensa os processos dentro de arquitetura e de cidade também, né? Dá no mesmo. Admiro muito o trabalho do Norman Foster, né? Em termos organizacionais. É um escritório que foi montado em cima de uma ideia, de um projeto de muito longo prazo, e que eu acho que é fantástico, tem uma obra muito consistente. E admiro muito, corro atrás e procuro aprender o máximo. E eu acessei uns tempo atrás, eu até mostrei lá para os colegas, os croquis de um arquiteto do escritório do Foster, que veio para poder, durante o processo de desenvolvimento do projeto lá no Porto Maravilha, não sei se todo mundo conhece o edifício do Porto Maravilha, que é projeto do escritório do Foster, é o único pronto lá, é onde foi a Casa Cor do ano retrasado, não sei se alguém visitou e tal. Se vocês olharem o croquis, à mão, lapiseira Pentel 009, tá? Laranjinha, mostarda, que é padrão no escritório, é BIM. Aí você fala assim, pô, à mão? É BIM. Que está lá, a estrutura da borda do mezanino, como é que o forro vira, como é que prende o guarda-corpo, o parafuso que prende o guarda-corpo, o sistema de fechamento do guarda-corpo, que é uma chapa perfurada, o ACM que faz a volta, a junta do ACM à mão. E isso tudo é um Moleskine, todo mundo domina Moleskine aí, né? Isso tudo é um caderninho com os desenhos todos numerados e datados, isso tudo é escaneado depois e é entregue para a obra. Porque depois vai virar a base lá para o executivo. Então, quando vierem os desenhos estão baseados no desenho à mão. Só que não é o desenho à mão do croquisinho, é o desenho à mão do detalhe do parafuso. Isso é BIM, é outra maneira de pensar. Não é pensando cada fase então agora eu terminei o anteprojeto, eu posso passar para o CAD. A gente falava assim, vou passar para o CAD. Ainda fala, né? Vou passar para o CAD. Aí depois de passar para o CAD, aí você começava a dar camadas de complexidade no desenho. Nesse sistema não é. Nesse sistema a complexidade começa no primeiro croquis, na primeira linha. É isso que o Rafael falou. A modulação da estrutura, qual o sistema estrutural que eu vou usar, é instrumentálico ou não é. É uma concepção diferente. E uma coisa que me chama atenção todas as vezes que eu me deparei com o trabalho de histórias internacionais. Seja por pesquisa, seja por experiência profissional, eu tive a oportunidade de estar uma semana dentro de um escritório, que é a Acon, em Londres, trabalhando dentro do escritório. E foi uma coisa impressionante. E sabe o que mais me chamou a atenção? Não foi a tecnologia, não foi o software, não é o BIM, não é o computador. Como eles desenham à mão. Tudo é à mão. Tudo. Vai conversar. Rolo de manteiga,
300 canetas na mão, abre o coisa, começa a croquisar, rasga o manteiga de rolo, né? Aquele manteiga amarelado, aí faz o desenho, põe os calimbos, corta, pendura na parede, outro croquis, em cima, mão, o tempo inteiro desenha a mão. Só que pensando com um compromisso como se estivesse no computador. Essa é a diferença. A gente lida com a mão como se fosse assim, isso que eu vou jogar fora mesmo? Então, né? Fazer de qualquer jeito. Não. Senta e começa a desenhar como se fosse realmente um desenho técnico, mas à mão. Então é uma mudança, aí os comentários foram nesse sentido, dessa revolução, mas a revolução não é de software, é uma revolução de pensamento. E quando isso acontecer, o arquiteto aí vai chamar a responsabilidade para ele de novo, para pensar isso, como é que é o sistema construtivo, quantas pessoas estão executando, se eu fizer desse jeito, são 3 pessoas trabalhando, se eu fizer daquele jeito, são 2, então para a obra é melhor esse, porque são 2. Só que isso exige entender como é que as coisas funcionam. Então exige, de repente, aquela experiência lá que você vai ter no estágio e na obra, exige o ver acontecer. E se eu puder ampliar um pouco da minha experiência aí, uma coisa que fez muita diferença na minha vida profissional foi a experiência de obra. A curiosidade de ver como é feito. Então, você olha aquela grade lá, ó, como é que essa grade é feita? Será que aquilo ali é aço? Será que aquilo ali é alumínio? Será que é pintado? Será que é anodizado? Pintura eletrostática? Você tem que estar incomodado com isso. Isso tem que te chamar a sua atenção. Por que o perfil é fino ou o perfil é grosso? Por que aqui o vidro tem um perfil lá no meio do caminho? Será que eu posso fazer um vidro infinito? Eu posso fazer um vidro de 10 metros de altura? Existe um tamanho máximo de vidro? Aí você descobre que o vidro temperado, por exemplo, tem um forno. E o forno tem uma altura porque o vidro entra dentro do forno. Então, se passar daquela altura, aquele forno não comporta mais. Aí o forno já não é daqui. O forno é de São Paulo. Aí como é que você transporta o vidro para cá? Aí como é que você obra? Perfeito. Como é que você transporta o vidro? Você vai descobrir que o vidro de 3,21, né? O peso do vidro, o vidro de 3,21 passa. Só que você no desenho lá, não tem BIM, você está fazendo linha, né? Offset trim. Aí seu vidro ficou com 3,32. Aí vai chegar na mão lá do responsável por executar o vidro e vai olhar e falar assim, cara, não é possível que esse arquiteto não saiba que vidro para em 3,20. Acima de 3,20 tem jeito, mas cara, será que esses 12 centímetros estão fazendo tanta diferença assim? E às vezes ele fica com vergonha de perguntar, porque ele acha que, cara, lógico que ele sabe. Tem um motivo. O Forcer fez? Por que eu não posso fazer? Por que eu não posso fazer? Então esses 12 centímetros tem um motivo, isso aí tem uma razão. Não vou nem ligar para ele que eu fiquei com vergonha. Aí o cara ali, depois o cliente ali, cara, tem um vidro normal, custou 5 vezes o preço do vidro normal. Por que é isso? Assim, como assim? Por quê? Porque o vidro era 12 centímetros maior que o padrão. Aí eu vou ter que perguntar por que. Aí vem o limite da faculdade, né? Tem coisa que a faculdade não vai te ensinar, não adianta. A gente vai ensinar o rebimboca da parafuseta, o perfil de alumínio tem 6 metros. Qualquer modulação em 6 metros é um perfil só que usa. Se eu modular e não bater em 6 metros, quem compra vai ter que comprar um perfil a mais para completar aquela diferença. Isso é o dia a dia que vai te mostrar. Então esse dia a dia é de quê? De escritório? Sim, mas também de obra. Então quem vai trabalhar com arquitetura, quem vai trabalhar com obra, e a gente já viu que o universo é muito mais amplo e pode ser que, né, se descubra coisas que a gente nem imagina hoje, mas isso é fundamental, porque isso é que vai viabilizar o BIM, tá? Porque senão não vai viabilizar, não. Não é o software. Entendo, não é o software. Aliás, eu não sei nem se todo mundo sabe o que é BIM, né? Nós estamos falando aqui e não sei se todo mundo sabe, mas imagino que a maioria saiba. Só para explicar rapidamente, num exemplo prático. Em vez de eu fazer uma linha, outra linha, outra linha, outra linha, eu tenho que saber que aquilo ali é uma parede desde o começo. E de que é essa parede? É alvenaria, é lajota, é drywall? Eu vou fazer estrutura metálica, eu vou encapar em drywall, ou eu estou assentando tijolo um em cima do outro, ou é tijolo maciço, ou é lajota? Então, na hora de fazer a primeira linha, supostamente você já tinha que saber isso. Só que a gente não trabalha assim. Então é uma mudança de mentalidade, não é uma mudança de software. Só que quando a gente fizer isso, aí a gente vai chamar a responsabilidade pra gente. E só no momento que a gente chamar a responsabilidade pra gente, aí sim a gente vai ter valor. Porque enquanto a gente não chamar a responsabilidade pro lado da arquitetura, a gente não tem valor. O valor tá quando você é responsável. Se você não é responsável, para que eu preciso de você? Esse é o dilema do arquiteto hoje. A gente não quer responsabilidade, a gente não quer problema. Cálculo, engenharia. Obra, engenharia. Atender a legislação e norma, engenharia. O que ficou para mim? Fica bonito, né? Aí você escuta umas coisas assim, eu adoro, essa frase eu adoro. Eu fiz um projeto, tal, mas eu não te procurei, não, fiz uma obra. Eu não te procurei, não, porque eu não queria que ficasse nem tão bonito assim, era uma coisa simples. Né? Por quê? A imagem o arquiteto é para ficar bonito. Se não é para ficar bonito, não precisa de arquiteto. Né? Então, é uma mudança de pensamento, não é uma mudança de software. Boa noite, gente. Entrando no assunto do BIM. Eu e mais algumas pessoas aqui também estamos fazendo uma pós-graduação em BIM. E a nossa maior dificuldade tem sido o quê? A questão do projeto no programa do BIM. A questão de criação
no Revit, no ArchiCAD. Porque primeiro você tem que jogar informações para conseguir um 3D e uma planta. Só que nós estamos acostumados primeiros ao quê? Primeiro, você faz a criação e depois você vai se adaptar ao custo, à necessidade do cliente. Primeiro você cria. E aí tem o quê? O BIM, você tem que jogar as informações técnicas primeiro. O revestimento vai ser esse, o piso vai ser esse. Aí você fica assim, como eu vou jogar isso sem antes ter criado? Isso é a última coisa que você vai pensar. Aí é a questão da mudança de mentalidade. Eu tenho que pensar primeiro desde o piso que eu vou usar ali para conseguir formar uma parede, um projeto inteiro no BIM. E isso está sendo, eu acho que a maior dificuldade, mudar a forma de projetar, a forma de pensar o projeto. Você primeiro pensa no macro e depois vai pegando o específico. E no BIM não, você já tem que pensar o específico junto ao macro. Tem que ser tudo muito junto, porque você vai jogar ali, eu quero um piso de tal formato, tal durabilidade, porque ele vai contabilizar tudo isso e vai sair no 3D, isso tudo muito especificado. E aí, como que você faz isso? É muito complicado. Isso está sendo a nossa maior dificuldade na pós-graduação, de conseguir adaptar o BIM. Nós não conseguimos projetar no BIM, criar pensando no micro. A gente sempre pensa o espaço, o geral, mas no BIM você precisa pensar o acabamento. Você precisa pensar o rodapé, qual material você vai usar lá, qual a espessura da parede, qual o revestimento. Olha, mas ele vai mostrar tudo isso. Eu não sei, você tem razão, eu tô angustiada junto com você. Tem muito tempo que eu não trabalho com projeto. Tá doendo, porque é difícil. Me parece bastante angustiante também e muito pouco natural dentro do processo de criação e concepção dos espaços. Vou fazer aqui um papel de advogado diabo também nesse sentido, até porque eu estou confortável nessa situação, porque eu não estou mais com o escritório. O BIM também me parece uma ferramenta e ele tem seus objetivos, né? Ele não resolve a questão da concepção de projeto como um todo. Assim, cuidado para não ficar refém ela é uma ferramenta. Não é ela que dita a forma como as coisas são feitas. Ela veio para um fim, ela é extremamente bem-vinda para uma série de etapas do próprio processo. Ela não pode necessariamente podar ou induzir, é tipo legislação. Uma coisa que vai lá, te impõe um monte de coisa, mas ela não projeta para você, né? Você tem que saber interpretar aquilo e acho que talvez o dilema seja um pouco esse, a gente não ficar refém das ferramentas, até porque outras vão surgir e aí você vai mudar seu processo também toda vez, né? Assim, tudo muda toda vez que surgir uma coisa nova, o tempo inteiro. Agora eu tô falando praticamente o oposto que eu acabei de falar aqui agora, mas assim, né? É meio isso. Eu queria complementar só um pouco da pergunta da Gisele, porque é o seguinte, na verdade eu não sou arquiteto, nem estudante de arquitetura, eu estou um pouco infiltrado aqui no meio, e eu sou estudante de engenharia de produção, quase formando. E eu estou com os meninos da TI aqui desde o começo, trabalhando com eles, na hora de pensar o escritório, da gestão e tudo, eu estou ajudando eles desde o começo. Pensando nessa parte do BIM, dessa parte de multidisciplinar do pensamento, eu queria saber o que vocês acham da opinião das outras áreas profissionais no projeto de arquitetura. Como que vocês veem, assim, um engenheiro de produção dando opinião no projeto de arquitetura, um engenheiro civil, sei lá, um cara de marketing, um cara de contabilidade, como que vocês enxergam isso no projeto em si? Porque a gente sabe, assim, que alguns profissionais de arquitetura, de engenharia, qualquer área, sentem um pouco do ego naquele projeto. Falam assim, esse projeto é meu, esse cara da outra área não sabe nada, então ele não pode opinar. Eu queria saber, assim, um pouco de vocês, o que vocês acham disso, de outra opinião de outras áreas nesse projeto. Olha, isso vai depender de arquiteto para arquiteto, mas eu acho que a gente tem que ter certa humildade para aceitar algumas opiniões também. Quando a gente está fazendo faculdade, a gente fica muito, nossa, meu projeto vai ter que ser legal, tem que ser bonito, tem que ser funcional e tudo mais, e às vezes a gente esquece de, sei lá, uma coisa extremamente pragmática. Será que se essa porta abrir, será que o banheiro vai ser devassado? Será que eu vou conseguir ver alguém que está ali no banheiro? E são
coisas pequenas que às vezes a gente não está atento, ora porque, sei lá, tem outras milhares de coisas para resolver, ora a gente não tem competência às vezes, né? O cara não sabe resolver um banheiro. Talvez admitir que a gente pode ser falível, né? Errar em alguns momentos e ter a humildade também de escutar. E eu acho que, assim, me parece que a gente passou por um processo histórico aí de que o arquiteto, principalmente no Brasil, passou por um momento em que ele quase trabalhou sozinho para coisas muito específicas. O arquiteto só fazia obra de casa, só fazia obra grande, não estava envolvido, por exemplo, na produção do espaço da cidade mesmo. Isso é uma coisa que a gente, como professor, tenta resgatar isso no espírito dos alunos. E olha, fazer casas é legal, fazer edifícios, fazer qualquer coisa é legal, assim, mas a gente precisa também resolver problemas de uma clientela que a gente não consegue atender, porque essa clientela, infelizmente, não tem o poder aquisitivo de pagar por um projeto. E aí a gente se põe no lugar assim, será que o problema é cobrança? Será que o problema é a divulgação do pensamento arquitetônico de que o arquiteto é necessário para cada projeto? Será que o pensamento é cultural? Então, várias dessas vertentes têm que ser pensadas. Isso envolve também você escutar outros profissionais, das pessoas que estão envolvidas no fazer, não só do projeto em si, mas dos espaços que são projetados, né? E que às vezes nem são. Quem é meu aluno aí está acostumado a me ouvir dizer o seguinte: a arquitetura, parafraseando aí uma frase do Richard Rogers, a beleza da arquitetura é que ela não se faz sozinho, né? Não tem jeito de fazer arquitetura sozinho. Então, um artista plástico ele pode pintar um quadro sozinho, né? Outras áreas conseguem fazer coisas totalmente sozinhas. Ao contrário do que todo mundo pensa, o Brasil ficou muito viciado com essa ideia que o arquiteto é um artista que consegue extrair as coisas mais geniais no traço da caneta e que depois o que vem daí para frente, qualquer um faz, né? Quando na realidade é exatamente o contrário, né? As boas arquiteturas sempre surgiram quando todas as áreas estavam combinadas. Tudo era arquitetura, né? Engenharia de produção é fruto da arquitetura. O Rafael falou lá da época do Borromini. Naquela época, não existia essa diferenciação entre engenharia e arquitetura. O arquiteto é o construtor principal, é aquele que faz todo o desenvolvimento da obra. Então, todas as áreas, inclusive as máquinas. A engenharia é uma profissão do século XIX. A engenharia surgiu no século XIX. Até então não existia engenharia. Então, a engenharia é muito recente, né? Contrariando o que aconteceu em Juiz de Fora, que foi o contrário, né? Uma faculdade de engenharia de 100 anos e uma arquitetura recém-criada. Se você pensar em termos históricos, a engenharia ela é muito nova. E os desdobramentos dentro da engenharia civil, produção, todos os campos, mecânica, que foram surgiram como braços da própria arquitetura que tem que trabalhar em conjunto. Então, eu acredito o seguinte: quanto mais próximo você tiver dos demais profissionais, melhor é a sua arquitetura. No mínimo, você vai poupar muito tempo, pode ter certeza. Aquele efeito que os alunos têm lá quando eu fui conversar com o professor Luiz Guilherme, né? A frase que a gente mais escuta: meu projeto estava pronto, aí eu fui conversar com o professor Luiz Guilherme. Ou seja, seu projeto não estava pronto. Aí o professor Luiz Guilherme mudou tudo. Falava isso com os alunos hoje no primeiro período. Enquanto o arquiteto achar que ele sozinho faz o projeto, aí depois vem o chato do engenheiro e põe a estrutura. Vem o chato da prefeitura e pede a mudança de legislação. Vem o chato do não sei quem e pede acessibilidade. Vem o chato do ciclano e fala que não pode cortar a árvore. Quem está errado sou eu, concorda? Porque essas pessoas vão ter de qualquer jeito. Se eu acho que eu faço sozinho e depois eles vêm atrapalhando o meu projeto, eu estou errado. Simples assim. Eles não estão atrapalhando o seu projeto. Você começou o seu projeto errado, né? Você começou achando que você fazia ele sozinho. E o arquiteto é tão bom, mas tão bom que a gente projeta cidade sozinho. A gente é bom pra caramba. Chega lá, me dá uma caneta, um papel manteiga, assim, eu projeto a cidade inteira. Aqui é isso, setor disso, setor daquilo, vias expressas, avenida que liga isso tudo. O modernismo caiu nesse erro. Eu sozinho sei mais do que todo mundo quer do que ele mesmo. Porque ele não sabe que ele não chegou lá, ele não entendeu ainda, ele vai chegar. Mas para ele chegar eu tenho que ajudar, porque eu que vou ensinar para ele. É melhor ainda. Então, toda vez que o arquiteto achou que agia sozinho e que o certo é agir sozinho, ele errou. Porque não se faz nada sozinho. Não se faz nada sozinho. E mesmo quando você acha que você está projetando sozinho, é você que executa? Quem faz a obra é você que assenta o tijolo? Né? Você que faz a massa, põe o emboço, que define lá a textura do emboço? Você define, mas é você que faz? Então não faz. Não adianta achar que você faz sozinho. E aí eu vou além. Eu vou do engenheiro, do seu parceiro em qualquer área, a quem executa,
conta, a quem está furando o buraco da obra, a quem está marcando a tabeira, a quem pega a mangueira de nível e vai lá, um dia você descobre lá, você chega e fala assim, caraca, como é que ele tirou o nível desse ponto para 32 metros lá no fundo do terreno com um desnível de 10 metros? Como é que o cara fez isso? Aí você começa a observar, você fica até com vergonha de perguntar, né? Porque ele acha que você sabe, isso que é o pior. Ele tem certeza que você sabe. Chegou o engenheiro aí, o engenheiro sabe como é que eu tiro o nível. Não vou falar isso com ele porque ele sabe, mas você não sabe como é que tira o nível. Então você tem que aprender com ele e vai observar como é que é. E faça como bom mineiro. Fica parado lá uns 15 minutos na porta olhando. Mineiro faz assim, né? Porque a gente chega antes e fica olhando. Aí você olha, uai, o que é aquilo ali? Uai, né? Como bom mineiro você vai falar, uai, o que ele está fazendo? Ele está tirando o nível. Como é que ele tirou o nível? Toda essa cadeia depende de você. E você, obviamente, tem que entender toda essa cadeia. Todo mundo tem para te ensinar. E quanto mais você antecipar essas decisões, menos surpresa você vai ter lá na frente. Então, ter um engenheiro perto, ter um engenheiro de produção, e aí a gente vai falar dessa questão de eficiência, a gente vai falar de questão de otimização, a gente vai falar de tempo. A gente vem de um histórico onde mão de obra não era nem quantificado no Brasil. Falar isso está baixo, não tem vergonha. Deixa eu trabalhar lá, o custo é muito baixinho. Por que na Inglaterra é tudo pré-fabricado? Por que o painel vem pronto? Por que vale a pena comprar uma máquina de X milhões para poder empilhar painel? Porque a mão de obra é muito cara. Então é melhor investir na máquina do que na mão de obra. A gente não, a gente nunca levou em consideração a mão de obra. Vai fazendo. O que eu faço? Vai varrendo a obra aí. Esse custo hoje significa muito. Então, se você planeja uma obra que fica pronta em 6 meses antes do que o previsto, a economia disso é exponencial. Poxa, mas eu tenho que pensar em 6 meses para gerar economia lá na obra, lá na frente? Se você não pensar, quem vai pensar? Depois, aí se não vai ser isso. Eu estava com o meu projeto todo pronto, o cara falou que eu tenho que mudar a estrutura porque vai ficar 6 meses mais rápido. Ou seja, você não está com o seu projeto todo pronto. Esteja cercado do máximo de profissionais que você puder. Como parceiro, como amigo, conversando, sentando e conversando. Pô, lá na sua área, o que interessa? Interessa isso, interessa aquilo, isso é importante, aquilo outro é importante. Isso é o que a gente precisa. Enquanto a gente achar que as respostas da arquitetura estão só dentro da arquitetura, né, no nosso reduto ali, né, a gente vai cometer o mesmo erro. Porque a área era uma só, mas hoje ela é composta por diversas áreas. Então eu tenho que saber o que esses caras pensam. Então quando o professor Luiz Guilherme vai lá e fala assim, gente, vocês estão ficando doidos? Como é que é o vão aqui? Aqui tem que ter pilar. Alguma coisa não foi pensada como ele imaginaria que deveria ser pensado. Estou nem dizendo que está certo, não. Mas vamos escutar aqui como é que ele imaginaria. O que ele imaginaria? Isso aqui vai ficar de pé? O carro vai parar aqui como? Pode vaga assim? Então é um olhar diferente que a gente tem que estar totalmente aberto para ele. Totalmente aberto. Não é nem pergunta, não. É mais para dizer que muito me contempla o que foi falado aqui agora como resposta que eu vim buscar para a noite aqui hoje mesmo, como uma resposta para as minhas inquietações de mercado, de trabalho. Porque, não sei se é uma opinião muito pessoal, mas muito do que passa na minha cabeça sobre o mercado de trabalho me vem um pouco de insegurança. Eu acho que muita gente aqui, na verdade, de não saber mesmo do tanto da responsabilidade que a gente agrega quando a gente forma, de receber projeto, de conceber esse projeto e assumir toda a responsabilidade. E vendo que realmente delegar essas funções, parece que a gente consegue cumprir com tudo que a gente precisa da forma que isso não vai gerar um prejuízo para ninguém, né? Que o meu medo maior é realmente ter uma ideia que vai gerar um prejuízo para um cliente. A gente vê realmente que juntando essas outras profissões a gente consegue com mais eficiência, mais segurança mesmo de mercado e tal. Queria complementar uma coisa da sua fala, Paulo, que acho que 2 perguntas importantes. Assim, primeiro que mercado é esse? E onde esse mercado está? O mercado é o quê? Também uma pergunta. O mercado é uma rede difusa de trocas e que a gente não consegue necessariamente mapear. E você também pode ser um agente desse mercado. Então, não necessariamente você tem que pensar em atender ao mercado, mas você pode ser um agente. E aí entra essa questão de quanto mais informação tiver aí, desde uma questão prática até uma questão de levar o seu trabalho, o seu produto para fora, quanto mais informação dominar, mais você vai conseguir se infiltrar nesse mercado, né? E é importante, acho que essa mudança de chavinha de entender que o mercado não é um cliente personalizado a ser atendido, mas ele é uma rede difusa, totalmente mutável, imprevisível e que você é um agente desse mercado. Assim como eu falei lá,
me formei e me juntei com uma agência de propaganda, depois fui trabalhar com design de produto e trabalho também com execução de obra. Então, o mercado tem sempre os seus vácuos, os seus vazios, onde se você tiver o maior número de habilidade possível, você consegue se infiltrar, seja na moda, no desenho, numa série de outros campos, que não necessariamente o campo do projeto do edifício. Essa é uma grande questão para que vocês saiam também daqui entendendo o que é esse tal mercado, se é que é possível entender, né? Isso não é um drama do arquiteto só não, gente. Isso é um drama do mundo contemporâneo. Então, assim, eu tenho um filho da idade de vocês e que está vivendo os mesmos dramas de vocês. E quando eu sento com ele para conversar, fica essa questão, né? Assim, até para dar opinião é difícil, porque dar opinião é isso, assim. Eu sempre friso isso com ele, falo, eu, com a minha visão, enxergo desse jeito. Mas pode não ser a sua, porque o mundo hoje está transformado em todas as áreas, né? Há os defensores, você já deve ter visto alguma palestra a respeito, né? Que 50% das profissões que existirão daqui a tantos anos não existem hoje, os 60%, porque acredita-se que essas profissões vão surgir da fusão de áreas distintas, né? Então, o médico que vai juntar com o engenheiro de produção, que vai juntar com o arquiteto e vai começar a pensar o chip que vai implantar no cérebro. Existia essa profissão? Não existia, mas ela vai passar a existir. Estar com a mente aberta para essas possibilidades. Hoje é muito difícil falar naquele cenário de certeza, né? Faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Eu sou da seguinte opinião, o tempo está cada vez mais escasso, isso é verdade. A gente está cada vez mais disputado pelas coisas que estão ao nosso redor. Então, a rede social, é o Instagram, é Facebook, é muita distração. Então, a gente perde o foco muito fácil. Eu acho que a gente tinha que transformar isso não em defeito, mas em virtude. Então, assim, se eu vou perder meu foco, eu vou perder o foco com alguma coisa que eu aprenda realmente, né? Então, alguém vai te chamar, você tem um colega lá que é da área de medicina, né? Tu deu o exemplo da medicina, vamos acompanhar um negócio que eu vou ver lá no hospital? Vai! Você ia estar vendo foto dos outros e apertando a telinha assim, ó. Vai lá vê a foto lá ao vivo, né? Ou então, fulano falou que tem um negócio interessante lá não sei aonde. Às vezes, de uma coisa dessa é que vai surgir essa nova realidade, né? Não tem um formatinho. Qualquer opinião que a gente der hoje é baseada nessa experiência anterior. E a gente está começando a ficar inquieto com como essa experiência está cada vez mais distante do mundo de hoje. Não tem receita. Eu acho que a base da segurança é realmente você ter conhecimento. Isso é fundamental. Eu, pelo menos, acredito nisso, né? Para você ter segurança, você precisa de conhecimento. Porque se você cercar de conhecimento e ainda assim errar e vai errar, você errou certo. Falou, eu tentei, fiz tudo que eu podia fazer, mas errou, aconteceu, ok. Né? O erro, ele está aí e todo mundo vai incorrer nele. Agora, se você não tem conhecimento, você não topa arriscar. Você não topa tentar fazer a primeira vez. Né? Então, tem que ter muito conhecimento. Agora, em qual área? Não pensa na caixa, não. Expande. Né? Tenta combinar coisas que aparentemente não estão combinadas. Os futurólogos, que é uma profissão também que surgiu que não existia, né? Você sabe que existe futurólogo? Tem curso de futurólogo. Alguém conhece futurólogo? É uma profissão, futurólogo. As empresas estão chamando futurólogos e tudo mais. O futurólogo, ele trabalha prevendo coisas que, baseado em conhecimento, ele pode antecipar. E uma das coisas que os futurólogos antecipam é realmente essa mudança de áreas. Aquelas caixinhas formatadas vão desaparecer. Então tem que deixar de estudar arquitetura? Pelo contrário. A arquitetura ela vai se expandir em outras coisas que vão começar no formato, na caixinha, mas vão virar inúmeras outras coisas. Acredito que é por aí que vai o caminho. Talvez a gente pare de, por exemplo, mexer com CAD, mexer com Revit, com BIM, qualquer programa. Pode ser o gerenciador de obra. A nossa profissão também pode se transformar por conta das necessidades. Então, um organizador de evento, alguém que organiza um conceito hoje do placemaking, né? O placemaking da criação de lugar. O que é lugar? A gente está falando de território, né? Então, eu vou criar lugar. Está sendo criado um lugar aqui agora, né? Quem passar ali vai olhar e falar assim, cara, que isso? Né? Sexta-feira que vem eu venho aqui que tá bombando, né? E aí? Ninguém melhor que o arquiteto para pensar nisso. É uma área. Eu sou aluno do terceiro período, meu nome é Jonas, e uma coisa que me influenciou bastante, eu acho que até me marcou, foi algo até que o professor Bruno falou no primeiro período, que foi sobre essa questão da responsabilidade do arquiteto, sobre essa questão de racionalizar o que você vai fazer, como você vai fazer. E vendo essa importância e essa necessidade que o arquiteto tem que ter, eu acho que a síndrome do papel branco deu uma aumentada. De muitas das coisas, dos projetos que a gente tem que fazer, seja um layout para uma casa, ou um espaço cultural, alguma coisa do tipo, qualquer coisa eu penso, isso é viável, isso é possível, isso fica em pé. E eu não sei. Então, eu realmente não sei. Eu não sei sobre a questão da pesquisa por fora, qual que é a fonte bibliográfica, qual que é a orientação, onde eu posso procurar
Porque, igual muito foi falado, a gente vê algumas informações ou algumas coisas, a gente vê arquitetos tipo Niemeyer, o próprio Kohlhaas, qualquer arquiteto que a gente vê, a gente para para pensar. E é como se fosse a gourmetização mesmo na gastronomia. Rola uma glamorização, a gente para pensar e a galera tá num nível que você vira assim, cara, não vou chegar aí, não vai rolar. Então, como que a gente começa a fazer pelo menos o arroz e feijão para depois a gente chegar no a mais avançado? Como que a gente faz pra gente chegar, tipo, ó, essa fachada funciona de tal forma, como que eu posso fazer essa tal fachada? Porra, ela pode ser uma placa inteiriça ou ela não pode ser, o vidro tem tais limitações, ou tal material tem tal coisa. Então, para eu começar alguma coisa simples, para fazer um traço, cara, eu não consigo fazer o traço porque eu penso, não vai rolar, ele não vai ficar em pé. Então, a gente sempre fala de tipo, o papel aceita tudo. Eu não vejo que o meu papel aceita nada, mas aí é pessoal. Então, eu tenho um pouco dessa necessidade de informação, talvez de alguma orientação ou alguma pesquisa por fora de como que funciona. Não como resposta pronta, de é caixinha, é projeto de engenheiro, é assim que funciona, é assim que fica, é assim que é. Mas entender o conceito, para depois você virar assim, porra, nessa situação eu consigo fazer, ou nessa não é viável. Alunos precisam de Você não é do tempo, mas você conhece Caverna do Dragão. Não conhece, cara. Mestre é da nossa magos. geração, tá doido? Então assim, Mestre dos Magos. Quem conhece Caverna do Dragão? Quem conhece? Todo mundo conhece? Tá, beleza. Então, não. Pelo YouTube. Mas a sua fala tem uma coisa interessante. Primeiro, a questão da informação e conhecimento. Conhecimento não é excesso de informação. Então, a gente vive num momento onde a gente tem um excesso, um volume, uma velocidade de informação. Que se você não eleger um mestre, você já está perdido. Você tem que seguir alguém e ir nessa trilha, porque esses caras já estão fazendo a curadoria. E o papel em branco, eu penso que o papel em branco é uma ficção criada pelo ápice do moderno, né? Do modernismo. Então, o papel em branco é ficção. Não existe das coisas nascem coisas, nada vem do acaso, 99% inspiração. E, assim, a gente pode reunir uma série de frases célebres que falam que papel em branco não existe. Então, esquece papel em branco, a tábula rasa é uma ficção, já passou, a gente já está em outro momento. Eleja aí alguns mentores que eles já vão te dar caminhos. Seja um cara que tem milhares de seguidores no Instagram, pode ser um mentor, né? Ou um determinado autor, ou um arquiteto, você vai olhar um detalhe, vai falar, pô, esse detalhe aqui o cara resolveu. Nesse mundo completamente catapultado pelo excesso de informação, eu acho que um caminho de buscar o conhecimento é através de eleger aí alguns mestres, né? E aí vai atrás, né? Aos poucos a gente começa a perceber o nascimento de novas escolas. Se a gente pega lá as escolas, né? Desde das escolas, na Semana de Arte de 22, foi uma reunião de pessoas que estavam pensando em vários campos da mesma coisa, né? Então, assim, acho que a gente está num momento... Não sei se eu respondi, é uma inquietação que a gente carrega todo dia, né? Todo dia, everyday, né? O Bienal de Arquitetura, o tema da Bienal de Arquitetura desse ano é todo dia, é o cotidiano, é o ordinário, que é ali que você vai aprender a espessura de um blocrete, como que os exemplos que o Bruno deu aqui e tal. O conhecimento está aí nessas coisas, assim, mentoradas, né? Eu uso até essa palavra lá em sala de aula, acho que a palavra é angústia, né? Assim, que é o drama da nossa geração, né? O drama da nossa geração é angústia, da geração atual é angústia. E a angústia é inerente à atividade do criador. E criador, lembre-se, não é aquele que surge do nada, não é o papel em branco, não é a ideia genial, o lampejo de genialidade. O criador é quem se propõe a resolver problema. Quem resolve o problema é o criador. Qualquer pessoa que resolve o problema é o criador, né? Eu tenho, se eu vou cortar o salmão, então o criador de problema, muito bem lembrado, professor Rafael. Mas se eu vou cortar o salmão, né, buscando lá a área da sua experiência prévia, e eu quiser inventar uma forma de cortar ele diferente, por quê? Porque, assim eu vou tirar os espinhos, assim eu não vou. Então, é um criador, eu estou criando, eu estou arrumando uma solução para um problema. Ele está baseado em angústia. Todas as vezes que eu corto o salmão desse jeito, ele fica cheio de espinho. Eu tenho que arrumar um jeito de cortar sem espinho. Pô, mas ele vai ficar pensando aqui, mas peraí, se eu cortar assim eu vou perder um pouco, se eu cortar assim eu vou desperdiçar, se eu... É angústia. E a angústia que move o homem. Senão a gente estava até hoje lá na pedrinha. Mas tem a angústia que paralisa também. Aí é onde eu ia chegar. É entender o seguinte, né? No ditado chinês, né? Dê importância porque tem importância. Né? Tem momento que realmente a importância te bloqueia. Porque a importância é demais. Mas tem momento que você está justamente experimentando. Né? O que eu estou experimentando? Não é tão importante assim. Né? Então, eu posso me permitir um pouco mais, eu posso testar um pouco mais, eu posso experimentar um pouco mais. Então, é conseguir hierarquizar. Aliás, a vida é baseada na capacidade de hierarquizar as coisas, né? Em qualquer área. Relacionamento humano,
afetivo, é conseguir dar importância porque tem importância, né? Então, se você consegue profissionalmente enxergar isso, você vai estar no equilíbrio entre o bloqueio e a necessidade de experimentar. Agora, eu diria o seguinte, essa angústia não é nova, não. O Sócrates já dizia, né? Quanto mais sei que nada sei, né? Então, quanto mais você descobre, mais você descobre que você não sabe nada, né? E aí, isso é o primeiro passo para você aprender. Porque só aprende quem pensa assim. Quem acha que já sabe alguma coisa, não aprende mais nada. Boa noite. Eu sou estudante também lá do SED, eu estudei com todos vocês. Eu estou quase formando agora. E como disseram, eu não, igual o Pablinho, hoje em dia eu não sei se eu quero trabalhar mesmo com um projeto, só que eu ainda tenho aquela sementinhazinha da arquitetura e abrir o meu escritório e tal, porque eu também sou muito fã do empreendedorismo, de ser empresária. Antes de sair da faculdade, eu topei uma aventura com uns amigos meus, que era criar um Instagram que pudesse ajudar os arquitetos a ver a questão de mercado de trabalho e tal. Tudo bem que a gente não sabe, lógico, só que a gente tinha uma base que veio de abrir a empresa júnior no SES. O Instagram chama Arquiteto de Conteúdo, então, tipo, quando vocês estiverem divagando lá pelo Instagram, vocês procurem, porque a gente tem certeza que vai acrescentar alguma coisa. Porque, assim, a gente tem estudado bastante sobre marketing para arquiteto, tipo, voltado para essa área e não voltado mais para o projeto em si, mais voltado para o sonho de todo mundo que quer sair da faculdade e criar um escritório. E meio que focando no sair da caixinha do arquiteto, sabe? De não sair exatamente com esse foco de sair, criar um escritório, projetar a mesma coisa que os outros estão projetando e ter mesmo um senso crítico diferenciado e tal. No entanto que conversas assim eu acho muito produtivo. Eu deixei de ir numa palestra lá na UF agora, que era do Edgar, que é muito conhecido e deve estar bombando lá também, para vir para cá exatamente para prestigiar os meninos que estão tentando fazer uma coisa diferente, que é uma coisa que a gente preza lá no Instagram, que é sair dessa caixinha, e falar um pouco do arquiteto do ArchiCast. Tipo, a gente meio que se inspirou um pouquinho desse... vamos pensar uma coisa nova na arquitetura. Então, vamos sair da caixinha e fazer alguma coisa no Instagram, no online. Então, assim, primeiro eu queria agradecer pela discussão que teve aqui, que foi bastante produtiva. Meu caderninho tá até com umas 3 páginas ali, com um monte de coisa anotada, com um monte de cópia pro conteúdo que a gente está criando. E é isso. Pessoal, primeiro, queria agradecer a todo mundo aqui que ajudou a incrementar e ampliar a discussão aqui, né? A gente traz uma bola para levantar, vocês levantaram várias coisas que trazem essa vontade de vocês também saber, de estarem aqui para saber o que a gente tem para falar, também discutir, botar algumas questões aí para vocês pensarem. Agradecer ao pessoal da organização, pessoal da TEI, pessoal da UNOR, da Cultura Líquida. Agradecer a vocês que vieram aqui, o pessoal da Pórtico também. Agradecer ao professor Bruno também, que se dispôs a conversar com a gente. Eu agradeço imensamente, gostei demais. Eu falo muito, desculpa, né? Às vezes me entusiasmo, vocês sabem. Uma honra realmente o convite, né? Eu estou entre amigos, não são entre ex-alunos e agora colegas, mas entre amigos. É uma turma que eu respeito muito, né? Acho que fizeram muita diferença nessa trajetória lá no SES e faço votos que outras gerações, né, também contribuem, tragam suas contribuições e tenho certeza que a gente tem outras gerações também para contribuir muito lá dentro. Então é uma honra, né, no universo de professores que existem lá no SES, de profissionais que existem na cidade, né, poder estar aqui e ser convidado para representar esse time junto com o pessoal do CAST, que são amigos e estão fazendo um trabalho também fantástico, né? E eu acho que a combinação foi interessante, porque a gente está falando justamente de multidisciplinaridade, né? E a experiência de estar aqui, uma questão física fantástica, né? Com todo mundo e realmente adorei o formato, adorei a participação, espero ter contribuído, espero que vocês tenham gostado e para mim foi um prazer enorme. Obrigado mesmo pelo convite e fico apto para outras aí. Se eu não falei demais, de repente eles me chamam de novo. Pô, vou só ratificar o que o professor Bruno falou aí, né? Parabenizar novamente também a
o grupo, né? Fez muita diferença, ainda continuam fazendo e vão fazer mais diferença, esperamos, né? E realmente muito, muito bacana aqui, já surgem muitas ideias para que vocês continuem aí a empreitada, né? Então, assim, vocês são a real possibilidade disso tudo que a gente tá falando, né? Então, assim, na verdade, a gente só tá aqui fazendo uma narração daquilo que já tá acontecendo e vocês são agentes dessa transformação. A gente fica também super satisfeito com o convite, né? De entender que a gente pode ser aqui uma voz importante para vocês nesse momento, mais por uma questão de tempo, porque também a gente já passou por isso, né? É a única coisa que nos faz estar aqui e vocês aí, né? É o tempo. Só isso, nada mais. Então, muito obrigado e espero voltar outras vezes para assistir um filme, para jogar um truco. Vamos fazer outras coisas aí que não só falar de arquitetura. Isso aí. Gente, obrigado. Boa noite a todos.